O herói aspirante, vestido de preto, aperta a empunhadura de sua espada gigante cravada no peito de um dragão colossal. Esse homem brutal arranca a lâmina do inimigo, deixando um buraco imenso no dragão e o sangue que estava dentro agora está fora. O dragão cinzento, acorrentado, questiona por que a humanidade o traiu, mesmo enquanto seu sangue fervente escorre pelo chão da caverna. Antigo e divino, o gigante de olhos azuis prestes a morrer vive desde a era dos deuses, e em todos esses anos não fez nada que levasse os humanos a odiá-lo tanto. A verdade é que ele já foi um aliado, mas isso pouco importou para o espadachim de sangue frio, que desesperadamente queria ser o protagonista deste anime. Sentindo que o fim se aproximava, pois seu sangue jorrava como uma fonte, o dragão se libertou das correntes e ergueu o olhar para a lua. Enquanto seu corpo começava a desmoronar e se estilhaçar como todas as minhas esperanças e sonhos, ele implorou aos deuses apenas por paz e descanso eterno para sua alma ancestral. No entanto, o destino parecia ter reservado algo mais para nosso garoto. Da escuridão surgiu uma luz, e o dragão abriu os olhos, encontrando-se encarando um casal horrendo. Eles o deram as boas-vindas ao mundo, pois aquela era sua nova mãe e pai. Aparentemente, não é normal bebês abrirem os olhos tão cedo, pois eles se perguntavam se ele era dotado de alguma forma especial ou talvez um bebê demônio possuído. Sua avó também estava extasiada, já sonhando com o futuro médico que ele seria. A partir daquele dia, seu nome seria Dolan, um nome perfeitamente sem graça para combinar com seu senso de moda igualmente sem graça. Dolan, para não ser confundido com um funcionário da loja com seu colete vermelho, observava o sol se pôr sobre a humilde vila que chamava de lar, enquanto sua amiga Ari, claramente desesperada, corria morro acima para chamá-lo para o jantar. Dolan sorriu. Sua nova vida era pacífica, afinal, e ele não precisava mais se preocupar com heróis abrindo buracos em seu peito. Esta vila tranquila de Varen fica bem ao norte, perto das fronteiras do reino. Não há muito o que fazer lá além de cultivar, então seria um pesadelo para quem não quer tirar leite de vaca o dia todo. No entanto, isso se encaixa perfeitamente no desejo de Dolan por uma vida pacífica. Com apenas 16 anos, Dolan já é considerado adulto em sua vila e vive sozinho. Todos os dias ele acorda cedo com o nascer do sol para cuidar dos campos e trabalhar a terra. E todos os dias ele come uma refeição humilde em sua casa humilde, como o humilde protagonista que é. Um dia, pescando com seu irmão mais velho e de alguma forma mais esquecível, os dois conversam sobre a expedição de Dolan ao pântano próximo. Dylan está preocupado e questiona por que Dolan não deixa esse trabalho para os guardas. Dolan aponta que a guarnição local já tem trabalho suficiente protegendo a vila, e alguém precisa descobrir o que está acontecendo. Dolan explica que já faz quase um mês que ninguém ouve falar do povo lagarto que vive no pântano. Os lagartos ocasionalmente visitavam a vila para trocar grilos ou o que quer que lagartos gostem, mas agora ninguém sabe por que eles desapareceram repentinamente sem deixar rastro. Como qualquer bom irmão mais velho, Dylan ainda está preocupado e se oferece para acompanhar seu irmãozinho nesta viagem. Dolan diz que tem feito ganhos enormes na academia e tranquiliza seu irmão, que tem um nome perigosamente parecido, que tudo ficará bem. Ele é um garoto grande agora e quer fazer sua parte pela vila. Dylan então tem o momento mais emocionante de sua vida entediante ao pescar um peixe. Em seu caminho de volta para casa, o orgulhoso conquistador de alguns peixes encontra seus dois amigos, Melita e Albert. Eles ficam maravilhados com a quantidade recorde de peixes, mas se perguntam se ele está totalmente preparado para sua jornada amanhã. Dolan diz que está se preparando há um tempo, graças a Melita. Ela faz parte da guarda da cidade e ajudou a persuadir o chefe da vila e os outros anciãos a deixarem Nolan assumir esta investigação do pântano. Melita, facilmente impressionada, diz que é o mínimo que ela poderia fazer, considerando o quanto Dolan ajudou nos treinos. Eles dizem a Dolan para não se preocupar com nada enquanto ele estiver fora e para focar em sua investigação. De volta em casa, Dolan passa de rei dos mares a rei da cozinha, preparando o jantar, cortando, escamando e salgando o peixe de forma absurda antes de deixá-lo secar ao sol. É muito trabalho, mas em Varen não é incomum alguém cuidar de tudo assim sozinho. A vila é isolada como minha vida social, no meio do nada, e com tão poucos soldados por perto, espera-se que todos cuidem de si mesmos. A assustadora Ari, em toda sua glória ruiva, tem observado Dolan através de uma janela. Ela está lá para lembrá-lo de sua prática de magia, mas ele se pergunta se ela veio até aqui só por ele. Momentos depois, após uma encenação muito brega para eu repetir, Dolan dispara um raio de pura energia mágica de sua mão e corta um boneco de treino perfeitamente. Sua avó, que também é sua instrutora de magia, expressa sua satisfação com seu controle perfeito sobre magia ofensiva. No entanto, a velha saco de ossos não deixará sair do treino tão facilmente. Em seguida, ela tem uma grande quantidade de magia medicinal para ele praticar, algo com que Dolan luta. Mais tarde, Dolan é recebido por um personagem ainda mais velho e decrépito. É o chefe da vila, que tem alguém que ele gostaria que Dolan conhecesse. É uma garota chamada Cristina. Aparentemente, ela é uma nobre que ficará na vila por alguns dias, mas com seus cabelos brancos e aos vermelhos, ela parece mais com material de waifu.
Dolan luta contra o impulso de começar um harém enquanto o velho lhe diz para se comportar, e os dois se apresentam formalmente. Ao tocarem as mãos, Dolan não pode deixar de notar que essa garota é mais do que aparenta, possuindo uma força e habilidade incríveis. O olhar nos olhos de Cristina diz que ela provavelmente notou a mesma coisa em Dolan. Em seu caminho para casa, Dolan pensa em como o clima muda rapidamente e não consegue acreditar que humanos, com seus corpos frágeis e carnosos, vivem sob tais condições. Após um dia exaustivo de preparação e treinamento, Dolan finalmente chega à casa de seus pais para jantar. Sua mãe e seu pai ficam felizes em ver o amante de peixes enquanto ele deposita um monte de peixes e colheitas que havia reunido. A família se senta para uma refeição deliciosa, feita com carinho por sua mãe. Não demora muito para o velho Dolan questioná-lo sobre garotas, perguntando quando ele vai se estabelecer como seu irmão Dylan. Dolan rapidamente o ignora, explicando que está muito focado em sua rotina. Entre subir de nível em simuladores de namoro e sua namorada de IA perfeitamente programada, ele está contente em viver a vida de solteiro, sem a necessidade de compromisso na vida real. Dolan tem apenas 16 anos, afinal, e não se importa em ficar solteiro por mais um tempo. Antes que seu pai desapontado possa ir buscar o leite, a conversa muda para o pântano e a jornada de Dolan. Seus pais naturalmente se preocupam com ele acabar no fundo do pântano, mas com um pouco de tranquilidade, ambos parecem convencidos de que seu filho ficará bem. O pai de Dolan o informa que, como um adulto de 16 anos, a decisão é dele. No entanto, é melhor ele voltar para casa seguro, ou ele deixará sua mãe preocupada, e ela pode começar a beber de novo. Dolan lhes diz para não se preocuparem, ele voltará e ainda terá uma ótima história do pântano para contar. O dia eventualmente chega, e todos os plebeus da vila se reuniram nos portões para ver Dolan partir. O gêmeo maligno do Sr. Limpeza, chamado Capitão Balin, e Melita da Guarda desejam-lhe uma viagem segura. No entanto, o capitão não pode deixar de sentir que é seu dever escoltar Dolan em segurança em sua perigosa jornada. Melita interrompe o Capitão Limpeza antes que ele tenha a chance de fazer algo precipitado. Ela lembra ao capitão que ele é necessário na vila para se defender contra bandidos e para tirar as manchas difíceis do chão da guilda. Nesse momento, uma potencial candidata ao harém de Dolan, chamada Letícia, dá sua bênção a Dolan. No entanto, a avó de Dolan menciona a necessidade de ter cuidado. Sua previsão indicou que algo ruim ia acontecer. A garota da Wendy's com desconto, quero dizer Ari, também está lá e oferece a ele um almoço embalado para a viagem, um duplo baconator com batatas fritas. Dolan agradece e é tão gentil que nem demonstra sua decepção por ela ter esquecido de colocar bebida com seu pedido. Nosso herói então parte em sua primeira grande aventura como homem. As terras entre elas são selvagens e indomadas, mas isso não é o suficiente para dissuadir Dolan, que chega aos pântanos sem problemas. A visão que ele contempla lá o preocupa. O pântano parece quase doente e envenenado, da mesma forma que vocês ficam depois de maratonar vídeos de resumo de anime por 10 horas seguidas. É como se todo o pântano estivesse morrendo. Usando seus próprios sentidos, Dolan consegue discernir imediatamente que há um grande desequilíbrio entre os elementos terra e água. Pensando na previsão da vovó Maguru, Dolan observa que a velha fóssil raramente erra nessas coisas. Ele começa a suspeitar que a razão por trás desse desequilíbrio foi deliberada. Os pensamentos de Dolan são interrompidos quando ele sente uma presença estranha se aproximando. Considerando a condição do pântano, as únicas coisas capazes de sobreviver lá teriam que ser monstros muito poderosos, como sapos mutantes ou Shrek. Dolan prepara sua espada e se mantém firme, pronto para se defender. No entanto, o que sai rastejando da moita pega Dolan de surpresa. Acaba sendo uma lâmina, metade cobra, metade mulher, mas toda material de waifu, uma visão verdadeiramente rara. A Lamia o provoca por ter vindo sozinho com uma roupa tão estúpida e o chama de homem tolo. Dolan pensa que Lamias normalmente não são vistas por aqui, mas ela é tão bonita quanto os rumores dizem. Isso se você gosta de gente sem pernas. Quando Dolan admite que está sozinho, ela parece estranhamente aliviada com a notícia e se lembra que deveria estar encantando pessoas. Pensando rápido, Dalamir se lembra dos doces passos de dança que sua mãe a ensinou a fazer em situações como essa, e sem aviso, ela começa a fazer um pop, lock e drop para encantá-lo. Dolan fica impressionado e, a menos que a intenção dela fosse fazê-lo pensar que ela estava tendo uma convulsão, sua exibição embaraçosa foi ineficaz. Parecendo muito satisfeita com sua rotina de dança desajeitada, a mulher cobra declara que não está ali para lutar. Felizmente, essa situação constrangedora chega a um fim misericordioso devido à chegada chocante de um monstro gigante de vômito. A monstruosidade elemental, parecendo uma bola de vômito de marisco, ataca Talâmia. A reação de Dolan é instantânea, e sua espada corta a mão do elemental antes que ela possa machucá-la. Mesmo que acabaram de se conhecer, Dolan já está cansado de sua tagarelice. Ele diz a ela para ficar quieta e esconder sua mangueira de água gigante que é sua cauda. Dolan deduz que este monstro é o motivo pelo qual o povo lagarto desapareceu, conectando rumores de um terremoto há algum tempo à atual perturbação do equilíbrio na Terra. Infelizmente, não há como retornar o elemental ao normal agora que ele foi incitado a um estado tão violento.
Dolan está determinado a resolver esse problema, mas não sozinho. Ele se vira para Lamia e se apresenta. Surpresa, ela lhe diz seu nome, Selina. Como todas as lâmias, Selina pode usar magia, então Dolan pede a ela para se juntar a ele na derrota do monstro. Infelizmente, ela só pode usar magia da terra, o que seria quase inútil contra um monstro como o que eles estão enfrentando. No entanto, Selina tem uma ideia. A habilidade racial única de seu povo pode ser suficiente para desacelerá-lo. Selina está mais do que um pouco relutante em ajudar este humano estranho que ela acabou de conhecer, mas há algo em Dolan. Talvez seja porque ele não fugiu de seu corpo reptiliano horripilante. Não é isso, é na verdade por causa da intensidade de sua resolução que ela concorda em ajudá-lo. Essa garota atrevida diz até que a morte os separe, mas Dolan aponta que isso é algo dito em casamentos. Os dois se posicionam para emboscar o elemental corpulento, e Dolan dá o sinal para atacar. Saindo de seu esconderijo, eles correm de cabeça contra o monstro, que reage lançando seu ataque de rocha super poderoso e nada sem graça. Cada um é habilmente desviado pelo manejo da espada de Dolan, dando a Selina tempo suficiente para lançar seu feitiço. Junto com um pouco de fanservice obrigatório, Selina invoca uma cobra gigante e desencadeia sua forma amaldiçoada contra o monstro. Os dois seres titânicos lutam um contra o outro, com a cobra se enrolando no elemental e prendendo-o no lugar. Como esperado, adicionar outra cobra à mistura não está ajudando muito, e Selina teme que sua cobra não dure muito mais. Mas é o suficiente para o Dolan diminuir a distância, avançando com uma velocidade incrível. Quando o elemental se livra e tenta atacar o Dolan, já é tarde demais. Imbuindo sua lâmina com poder dracônico, Dolan fatia o monstro ao meio. Com um grito angustiado, o elemental perde toda a coesão, lama e terra se transformando em uma onda que pega a pobre garota cobra de surpresa e quase a leva embora. Selina diz que está bem, mas engoliu um monte do líquido do monstro. Dolan diz para ela tirar as roupas sujas porque ele tem um líquido dele para dar a ela. Esse líquido é uma sopa que ele fez, e Selena comenta que está um pouco surpresa que Dolan não parece ter medo dela. Sendo um dragão antigo e divino, Dolan já viu muita coisa, e Selina nem é a primeira lâmia que ele já conheceu. Ela é definitivamente a mais única, pois todas as lâmias que ele conheceu eram cautelosas e agressivas, bem diferente de Selena. Ele pergunta por que ela está ali em primeiro lugar, e Selena afirma bem diretamente que está em busca de um marido. Agora que ela tem 17 anos, é tradição em sua raça totalmente feminina sair em busca de um brinquedo para chamar de seu. Dolan está completamente alheio às suas investidas. Ele diz que vai emprestar a ela sua cópia de Simulador de Romance 3000, edição waifu definitiva. Sua ignorância pode ser para o melhor, considerando que lamias são amaldiçoadas e venenosas. Elas só escolhem machos fortes para serem seus maridos porque os fracos têm o hábito de morrer de todo aquele veneno de lamia depois que a trama se desenvolve. Toda essa conversa sobre fluidos corporais venenosos e fazer bebês não abala Dolan porque ele tem uma doce IA esperando por ele em casa. Selina suspeita que Dolan está falando com ela de forma condescendente, mas ela logo se distrai ao provar o ensopado grosso e farto de Dolan. Seu calor e sabor levam os dois a conversar sobre suas famílias, e o par improvável se une por sua refeição compartilhada e conversa tocante. No dia seguinte, os dois se despedem, desejam sorte um ao outro, e Dolan espera que ela encontre alguém que a ame do jeito que sua chatbot waifu o ama. Enquanto se despedem e apertam as mãos, Dolan se lembra que lâmias gostam de energia vital, algo que ele pode manipular livremente. Dolan a enche de sua energia vital, e Selina tem uma reação que me faz pensar que a classificação etária deste anime precisa ser aumentada. Dolan se preocupa que sua energia de dragão possa ter sido um pouco demais para ela, mas Selina acha que ela acabou de provar o bom e pode ter viciado. Mais tarde, dois aldeões voltam de uma noite de festa quando notam a figura Justa. Eles ficam surpresos ao descobrir que é uma mulher bonita, então dizem a ela que uma festa Didi acabou e é perigoso viajar sozinha. Selena, nossa heroína parecida com uma cobra, responde alegremente que ficará bem, ela é na verdade mais forte do que parece. Infelizmente, Selena é um pouco demais cobra para o gosto deles, então eles fogem para salvar suas vidas. Selena tenta explicar que não quer mal, mas suas tentativas de ganhar a confiança dos humanos serão muito mais difíceis do que ela pensava. Enquanto isso, na aldeia, Dolan está treinando ao lado da Ruiva na arte de fazer poções. Vovó Margarou explica que o processo de fazer poções é complexo e precário. Requer ingredientes com propriedades mágicas raras e voláteis que, quando mal manuseados, como Dolan demonstra quando estraga acidentalmente sua própria poção, podem dar errado com o menor erro. Vovó Margaros repreende Dolan por sua falta de delicadeza, mas Dolan diz que com alguns ajustes e a receita certa, ele poderia se tornar o próximo Heisenberg. Ari teme que o fracasso de Dolan possa tê-lo chateado, então ela encoraja Dolan a não se desanimar e a continuar tentando. Afinal, ele tem muitas outras qualidades boas, como seu olho para ervas medicinais e sua natureza altruísta quando se trata de cuidar das crianças da aldeia. Ela até murmura baixinho quão legal ele é. A garota do Bem-vindo a Wendy's chega a Dolan com suas palavras gentis, e ele promete não desistir.
Levará muito estudo e prática, no entanto, pois enquanto Dolan é apenas um amador, Ari já é praticamente uma mestra em fazer poções. Ela é tão boa que a vovó Margaroa libera mais cedo da aula. Embora ela seja incentivada a ir brincar, Ari menciona que usará o tempo livre para ajudar a mãe com as tarefas. Dolan, o bobo da classe, solta um pequeno suspiro enquanto relembra sua vida antiga. Como um dragão incrível, ele nunca precisou de poções e ervas curativas. A velha senhora aponta que sua magia ofensiva é muito forte, mas ele carece do entendimento fundamental da alquimia. Maguru continua com suas lições, informando a Dolan que não há atalhos no caminho do conhecimento, apenas trabalho duro e um desvio ocasional. Após as aulas, Dolan se encontra em um pesadelo vivo enquanto se senta à mesa cercado por ruivos. Esta é a família de Ari, e seu pai tira um momento para abençoar a comida deles. Esses ruivos sem alma adoram Miriel, a deusa da terra. Dolan desrespeita tudo abrindo o olho no meio da oração, e ele pensa em como faz muito tempo desde que ele conheceu a deusa pela última vez. Correndo de volta pela aldeia, Dolan está com pressa porque não quer se atrasar para seu treinamento. Nesse momento, a história toma um rumo estranho quando Dolan para tudo quando a senhorita Mill o chama. Senhorita Mill é uma demi-humana, parte vaca, e ela lembra Dolan que leite fortalece os ossos. Senhorita Mill diz que seus seios estão cheios de leite, e até oferece a Dolan beber direto da fonte. Senhorita Mill deve estar exausta o tempo todo porque ela fornece leite fresco todos os dias para o bom povo da aldeia, e seu sabor é tão requintado que Dolan luta para dizer não quando ela lhe oferece um pouco. Nosso garoto Dolan tenta resistir, ele realmente tenta, mas no final não há como dizer não para a senhorita Mill e sua bebida especial. Dolan agradece pela refeição e bebe uma caneca cheia antes de sair correndo, agora um pouco mais atrasado para a prática. Em sua pressa, ele nem percebe Lady Cristina, que o observa de longe. Perto dali, Albert lidera as crianças locais em suas lições com uma lança. Com uma palma, Albert lhes dá uma pausa assim que percebe Dolan. Em vez de ir brincar, no entanto, os pequenos nerds correm para o irmão mais velho Dolan, animados para mostrar suas habilidades. Albert manda os pequenos pestinhas embora, e a atenção de Dolan é roubada pela floresta próxima. Ele sente algo familiar. É a presença de um demônio. Mas em vez de avisar a todos para que se preparem, Dolan apenas diz que não é nada. Mais tarde naquela noite, Dolan retorna à floresta com uma lanterna na mão. Ele se pergunta o que aquele demônio em particular estava fazendo ali, de todos os lugares. Empurrando os arbustos, Dolan tropeça em seu demônio em questão. É Selina, e ela está se dando um banho de esponja bem no meio da floresta por algum motivo. Em seu desespero, Selina tomba e quase cai no chão, mas nosso garoto Dolan está lá para pegá-la em seus braços. Neste ponto, Selina está vermelha de vergonha e diz a Dolan para não olhar, mas isso só o confunde. O estranho homem-dragão não entende por que ele deveria desviar o olhar, e ele apenas se pergunta se o leite de Selena tem um gosto tão bom quanto nos filmes. Como tarado que ele é, Dolan explica que é natural desejar coisas bonitas, mas Selena já teve o suficiente de sua atitude atrevida. Com um tapa-ouvido em toda a floresta, Selena dá uma lição de consideração pelos sentimentos de uma mulher ao Senhor dos Dragões. Ansiosa para seguir em frente com todo o ocorrido, a conversa se volta para o que exatamente Selena está fazendo ali. Da última vez que falaram, ela estava indo para o sul procurar um parceiro. Selena explica que tem tido problemas para se encaixar com os humanos. Dolan entende e fica bastante satisfeito em vê-la novamente. A verdade é que ele sentiu falta dela, e agora que ela voltou, ele está ansioso para ajudar Selena de qualquer maneira que puder. Foi quando nosso brilhante protagonista tem uma ideia estúpida. Ele diz a Selena para vir morar com ele para que ele possa entrar nela tomando banho com mais frequência. Compreensivelmente, Selena fica sem palavras, e ela lembra Dolan que ela é um monstro. Ela tem certeza de que todos terão medo dela, mas Dolan explica que um monte de monstros feios já vivem na aldeia. Além disso, ela tem uma personalidade agradável, então não teria problemas em ser aceita pelos aldeões. Selene fica cativada com a ideia de realmente poder fazer amizade com humanos, e quando Dolan diz que ficaria feliz em tê-la morando com ele, ela parece convencida. Neste ponto, até o desligado Dolan começa a ver o quão flertador isso tudo está se tornando. Nesse momento, Selina revela que estava na verdade procurando por Dolan. Como suspeitado, depois da última vez que se encontraram, Dolan lhe deu um pouco de sua energia espiritual. Acontece que foi tão bom que ela veio provar 2 vezes. Selena fala sobre isso como se fosse a melhor coisa do mundo, e Dolan diz que a encherá de sua energia vital sempre que ela quiser quando morarem juntos. O ardiloso Dolan sabe exatamente o que está fazendo, pois dá a Selina outro gostinho de seu doce poder espiritual. Enquanto Selina se entrega como uma tonta, Dolan explica seu plano de fazê-la se mudar com ele. De volta à aldeia, há um mistério se formando. Juntamo-nos ao Senhor Imundo e aos guardas em pé sobre uma oferenda de caça recém-capturada. Enquanto muitos veriam isso como um banquete grátis, o capitão vê apenas um problema. Esta é a 3ª vez em tantos dias que alguém ou algo deixou essas oferendas estranhas. Enquanto Melita estuda as pegadas que se afastam da cena, ela observa como elas parecem algo deixado por uma cobra gigante.
Houve avistamentos estranhos nos bosques recentemente, e isso só confirma para o capitão. A aldeia deve ter um problema com Lamia. Isso causa medo em todos, pois Lamia são monstros tipicamente poderosos e perigosos. O chefe da aldeia, com 100 anos, ainda está vivo de alguma forma e ele convoca todos os anciãos para uma reunião de emergência. Na sala está o pai de Dolan, a velha senhora Maguru e até Cristina. Eles discutem o assunto e, embora todos concordem que a presença de um demônio tão poderoso só poderia significar problemas para sua aldeia, eles não conseguem entender por que ele estava deixando presentes tão deliciosos dia após dia. Melita se considera um pouco conhecedora de comida, então ela pensa em como o peixe que encontraram tinha um gosto bom. O Sr. Limpeza que você veria em pesadelos lança um olhar de lado para sua tenente e a lembra de permanecer focada. Para ele, há apenas uma solução. Ele quer montar uma força de ataque para procurar e lidar com essa ameaça antes que seja tarde demais. Os outros anciãos dizem a ele para se acalmar antes que o suor em sua cabeça careca e brilhante segue a todos na sala. A Lame não é brincadeira, é um demônio poderoso que poderia causar sérios danos aos poucos soldados que defendem a aldeia, então não pode ser simplesmente resolvido usando o limpador multiuso do capitão. Perto dali, Dolan consegue ouvi-los de alguma forma. Ele não tinha ideia de que havia uma divisão tão profunda entre humanos e monstros, mas tem certeza de que Selina os conquistará. As deliberações dos anciãos rapidamente se desfazem antes que a vovó Maguru intervenha para trazer ordem ao caos. Ela repreende o Capitão Careca, reconhecendo seu cuidado e diligência em proteger a aldeia, mas aponta como isso cegou para o óbvio. Esta Lamia estava claramente tentando fazer algum tipo de declaração pacífica, e a velha senhora tem certeza de que pode provar isso. Ela planejou isso e diz a todos que alguém está a caminho. Em seguida, Ari entra correndo na sala com uma criança demônio amaldiçoada que ela é, carregando um amuleto de adivinhação. Todos ficam bastante surpresos com a chegada repentina da garotinha, mas enquanto a vovó Margaru estuda os resultados de sua adivinhação, ela chega a uma conclusão definitiva. Certamente, sem dúvida, há uma chance real de que essa mulher cobra seja um bom presságio, afinal. Ela incentiva paciência e compaixão, e por enquanto, parece que os anciãos concordam. Dolan continua a ouvir tudo isso com seus poderes de protagonista enquanto finge trabalhar. Ele ouve a declaração da vovó e não pode deixar de soltar uma pequena comemoração. Seu plano está funcionando e agora é hora da fase final. Correndo de volta para o esconderijo de Selena na floresta, Dolan transmite a notícia, e sua excitação é quase palpável. Tudo estava se encaixando perfeitamente. Selena, deixando as oferendas, deixou os aldeões um pouco menos assustados com Lamias, e é improvável que os anciãos convoquem a esquadra de eliminação. Com todo esse entusiasmo, Dolan decide que agora é a hora de terminar seu plano com um estrondo. Com o início de um novo dia, o Capitão Balin reuniu os soldados e dá a notícia que todos já sabem: houve avistamentos de Alamia. Balin faz um discurso inspirador para os homens, os incentivando a ficarem atentos e lembrando-os do dever de proteger a vila a qualquer custo. O filho de Balan, Toro, está presente, um dos jovens que treinava com a lança. Vendo o pai todo paramentado e agindo tão bem, Taro sente orgulho ao ver seu pai sem pelos resolvendo as coisas. Essa reunião atraiu a maioria dos figurões da cidade. Ao lado do capitão está seu braço direito Melita e a guerreira freira Leticia, renomada por seus milagres. Dolan previa um problema com a presença dela, pois seu evangelho condenava os malfeitores, e se não tomassem cuidado, ela poderia virar a vila contra Selina. Mas apesar de todos os problemas que poderiam causar, a presença de todos ali era perfeita para o plano dele. Dolan se sentia confiante não só no plano, mas em Selena também. Se tudo corresse bem, ele sabia que o povo da vila a receberia de braços abertos. De seu ponto de observação na floresta próxima, Selena se escondeu e quase se mijou de nervosismo. Relembrando o plano de Dolan, Selena estava esperando o momento certo e o sinal dele. Dolan deveria avançar direto contra um bando de monstros que ele sabia que estavam por perto, e o trabalho de Selena era aparecer no último minuto e salvá-lo na frente de todos. Arriscado, mas heróico, um jeito infalível de ganhar a confiança de todos. Um plano genial desenvolvido por nosso brilhante protagonista, sem chance de dar errado. Nesse momento, um guarda sai correndo da floresta, gritando de medo porque estava sendo perseguido. Balin não perde tempo em dar ordens aos seus guardas e prepará-los para enfrentar a Lamia que ele supõe que esteja vindo. Dolan ainda não deu o sinal para seu amigo escondido nos arbustos, e Selina se pergunta se outra Lamia apareceu. No entanto, o que emerge da floresta não é uma cobra. Uma besta maciça e feroz conhecida como urso blindado solta um rugido monstruoso enquanto derruba árvores e avança para a clareira. Balan fica chocado e sabe que seus homens não conseguem lidar com essa ameaça de frente. Ele ordena a retirada, mas na confusão, Taro prova ser o personagem mais inútil deste anime, e ele é derrubado no chão. Vendo o pequeno Taro como um lanche, já que seu pai já desistiu dele, o ursinho Pooh com raiva começa a avançar sobre o garoto. Felizmente, Dolan não é um covarde como o Careca, então ele corre, mas percebe que não vai chegar a tempo. Infelizmente, Dolan decide que terá que usar seus poderes de dragão na frente de todos,
Mas Selina aparece do nada para receber o ataque do monstro. Selena leva um ferimento feio no processo e todos ficam chocados ao ver que uma Lamia arriscou a vida para proteger humanos. Lutando contra a dor, Selena volta seus olhos amaldiçoados para o urso e algo sinistro começa a acontecer. Usando o poder especial de sua ancestralidade lamiana, Selena encanta a mente do urso blindado. Ela manda ele voltar para a floresta, e o urso burro não consegue resistir. A raiva some do seu focinho rosnando em questão de momentos, e ele simplesmente se vira e vai embora como ordenado. Os aldeões mal conseguem acreditar no que acabaram de testemunhar. Eram olhos malignos, uma magia poderosa. Apesar de todo o sangue escorrendo pelas costas, Selina se preocupa mais com Toro e Dolan do que consigo mesma. Balan e os outros guardas saíram de seu torpor, e o capitão agora exige em voz alta que a garota lamiana se afaste de Dolan e Toro. Dolan manda Toro para o pai, mas Dolan permanece ao lado de Selina, desafiador. Ele discute com o capitão, dizendo que não deixará a garota que salvou sua vida e a vida do garoto Touro. Balin está furioso porque sabe que demônios são perigosos. Dolan não cede, no entanto, determinado a proteger Selina do que está por vir, e até Melita começa a se perguntar se a garota é realmente tão ruim assim. A compreensão da situação por parte do capitão o deixou com a maioria de seus cabelos, então ele quer fazer algumas perguntas à garota cobra. Ela responde fielmente e revela que foi realmente ela quem vinha deixando presentes para a vila. Ela também admite que estava em uma jornada, mas achou solitário demais para suportar, e seu pai era humano, e tudo o que ela queria era aprender e fazer amizade com humanos. Com os olhos fechados e as mãos juntas, ela se curvou diante de Balin e dos outros aldeões, implorando para que lhe dessem uma chance. Ela diz que salvou os rapazes porque não queria que as famílias deles ficassem tristes, e declara que nunca machucaria humanos. Seu choro e sangramento por todo o corpo não são suficientes para convencer o capitão Balin furioso, então ele se volta para a irmã Leticia em busca de orientação. No que só pode ser descrito como o milagre mais ridiculamente conveniente já mostrado na tela, Leticia está no meio de uma comunhão com sua deusa, Muriel. Com lágrimas nos olhos, Leticia transmite a palavra da Santa Mãe Terra. Essa lâmina não era uma criatura maligna, ela era como eles, e deveriam viver juntos em harmonia. A sacerdotisa também reconhece que Selena manteve os olhos fechados o tempo todo para não assustar os aldeões com seus poderes de olho maligno. Letícia pede para ela abri-los finalmente, mas no momento em que ela o faz, Selena desmaia. Depois que ela acorda, Selena é levada para sua nova casa na vila, cortesia do povo grato. Até Balin ajudou a mobiliar o lugar aconchegante com algumas almofadas e bichos de pelúcia, como forma de desculpa por duvidar dela e agradecimento por salvar seu filho. A criança amaldiçoada do submundo amaldiçoa todo lugar apenas falando, e ela diz que eles não sabem muito sobre Lamias, então como bons vizinhos, deveriam se conhecer melhor. Dolan dá um passo à frente e oferece a mão a Selina. A cena é feita para parecer que é algo bom que ele acabou de mentir para todos que se importam com ele, e os dois supostos estranhos fingem se conhecer pela primeira vez de novo. Selena e seus amigos então se conhecem alegremente. Dolan pensa sobre o que acabou de acontecer e percebe que sua boa amiga, Muriel, realmente o ajudou. Naquela noite, Dolan entra em sua forma astral que ele não usa a Eras para poder escapar de seu corpo humano hediondo e visitar sua mais santa das santas, e sua forma assume a porta da frente. Ela está animada porque hoje é o dia em que Dolan prometeu plantar batatas com Cristina. Na movimentada capital, vemos uma jovem andando apressadamente pelo corredor, enquanto fadas não maiores que uma mão estão ocupadas voando como mosquitos, realizando todo tipo de trabalho de salário mínimo, como porteiro, organizando livros, e uma até entrega a carta que a garota estava carregando. E vemos um combate entre Cristina e Melita, enquanto a multidão assiste a briga de gatas à margem. Os espectadores ficam chocados porque tem mais. Cristina percebe que Melita não está dando tudo de si, então elas decidem ir com tudo. Com uma saraivada de golpes e ataques, a intensa sessão de treino das duas termina quase tão rápido quanto começou, com Cristina desarmando magistralmente sua oponente, enviando a espada de Melita voando. Melita fica um pouco chocada, mas aceita a derrota graciosamente. Cristina estranhamente chama sua esgrima de linda, e só então Melita é tirada de seu jogo, chocada com quão legal todos estão sendo, e ela não consegue acreditar em como todos a aceitaram rapidamente. À noite, as garotas locais apontam o quão bonita ela é. Dwayne The Rock Johnson se aproxima dela, mas os outros rapazes avisam que o Capitão Balin é um animal de festa. Antes que Cristina tenha a chance de responder, os outros afastam Balin, e ele se contenta com outras duas vítimas para a noite. Algo não dito está claramente incomodando Selena enquanto ela observa os rapazes saírem para ficar completamente bêbados. Mais tarde naquela noite, Cristina observa, Selena vai direto para a cama dela, sua parte favorita da casa, e a convida para se juntar a ela. O suave Dolan a encoraja a fazer isso, mas adverte que, embora a cama possa ser boa para lâmias, pode não ser adequada para um humano. Cristina não se intimida e se joga na palha e nas almofadas. Acontece que é bem confortável, afinal. Selena diz que a cama foi ideia do careca, e Cristina fica surpresa.
Sendo uma grande tagarela, Selena explica que a mulher vaca é na verdade a esposa de Balin. Ela conversa a noite toda e Dolan pensa em todos aqueles anos de namoro. No dia seguinte, Cristina se junta a Selena na taverna, e elas encontram Jeff Bezos com esteroides, se gabando de quanto consegue beber. Acontece que ele não estava falando de álcool, mas do leite de sua esposa. Balin provou gostar de coisas realmente estranhas, pois ele realmente gosta de ver outros caras beberem o leite de sua esposa, e ele diz que o leite mundialmente famoso de sua esposa, Miss Mill, é delicioso. Mill quer que ela prove seu lote mais fresco, então ela corre para se ordenhar. O evil Jeff Bezos fica impressionado com o quanto do leite de sua esposa Cristina consegue beber. Cristina aceita ansiosamente seu desafio, mas diz a ele para não ficar chateado quando ela esvaziar as latas de sua esposa. Os dois bebem caneca após caneca, e todos assistem horrorizados ao perceberem o quão estranho tudo isso é. Logo fica claro que o campeão de laticínios de longa data está tendo problemas para acompanhar Cristina, e Balin eventualmente desmaia em derrota. Todos então celebram e se divertem. Assim que parecia que as coisas não poderiam ficar mais estranhas, Mill apresenta sua filha, Mill. Mill está planejando lançar um novo produto para sua linha de laticínios, e ela quer que a campeã de beber leite seja a primeira a provar. Tate, ela ama isso, e quando ela pede mais, Mill fica satisfeita que sua estudante favorita da academia de magia está fazendo amigos, mas ela descobre que rumores sobre Cristina já começaram a se espalhar, particularmente rumores sobre ela fazer amizade com uma lâmia. Abordada pela bruxa de um olho só, Kirin, Olivia é perguntada sobre Selena. Kirin deixa Olivia tensa para que elas possam determinar se ela é um problema ou não. Claro, Dolan, o herói, insiste em ir junto para a vila. O senhor determina que isso facilitaria as coisas para eles também, então ele permite que Dolan vá junto. Enquanto os dois são levados embora, Cristina não fica feliz com nada disso, e ela não. Usando sua magia, Cristina se encanta e dispara em velocidade de raio, correndo tão rápido quanto vocês correm para seus computadores quando ouvem que Annie Cap lançou um novo vídeo. Na viagem de carro para a cidade, Selena mantém uma cara de coragem, mas nosso gênio dragão herói sabe o que ela está pensando. Ele diz a ela para não se preocupar e diz que ela pode esperar uma bronca severa dele que durará a noite toda. De repente, as portas da Jean Olivia se abrem e seu chá espirra por toda parte, sua estudante supercarregada favorita invade. Cristina está lá para falar sobre o que aconteceu com Selena, e ela não aceita um não como resposta. A escrava fada de Olivia serve chá para Cristina, e ela explica que isso não é obra de gorda, é a bruxa. Cristina a defende, e Olivia concorda que a garota cobra escamosa não poderia estar envolvida. Infelizmente, se Kieran decidir culpar ela, então não há nada que ninguém possa fazer. Cristina fica horrorizada ao ouvir isso, e temos um vislumbre da bruxa maligna. Ela obviamente está tramando algo, e vemos que os soldados que escoltam Dolan e Selena também estão planejando algo sinistro. Momentos depois, em segredo, Dolan e Selena falam com o cara como um cogumelo. O que quer que o cogumelo ambulante diga realmente choca nossos dois heróis até o âmago. Em seguida, vemos Cristina, cujos óculos estão faltando todas as partes importantes, discutindo a questão do sequestro de Selena, e Kieran, a bruxa que a trouxe para a cidade sob suspeita. Cristina está indignada com essa injustiça, mas a reitora, apesar de sua posição, não pode se dar ao luxo de agir ainda, não sem abusar de sua autoridade legal. Como se as coisas não pudessem piorar, Olivia menciona suas preocupações sobre mais um assunto. Em outro lugar, Dolan e Selena são levados perante Kirin, que está na mesma pose de sempre. A bruxa fica surpresa porque não notou nosso herói sem graça parado ali, e ela dá as boas-vindas aos nossos heróis à cidade de Galois. Kirin ordena que o pequeno homem cogumelo retorne e termine de escrever seu relatório antes de convidar Dolan e Selena para jantar com ela. A mesa está impecável, e Selena fica encantada com a comida deliciosa. Dolan, no entanto, não se distrai facilmente e vai direto ao ponto. Kieran o surpreende ao dizer que a papelada referente à estadia de Selena na vila será feita na manhã seguinte, mas por enquanto todos deveriam aproveitar a refeição. A cortesia da bruxa ajuda muito a acalmar os medos de Selena, pois ela pensava que seria morta por ser uma pessoa cobra. Kieran garante a ela que, embora ela pudesse suspeitar que Selena estava manipulando os aldeões com sua habilidade de olho maligno, agora que se conheceram, ela não consegue imaginar Selena fazendo algo tão perverso. Ela garante à dupla que não há nada com que se preocupar, mas a música sinistra ao fundo diria o contrário. De volta ao escritório da reitora, descobrimos que o cogumelo chegou, e sua própria música sinistra toca ao fundo. Cristina fica alarmada com sua aparição repentina, mas o governador entra calmamente e a informa que ele precisa falar com a reitora imediatamente. Voltando ao jantar, Kieran pergunta se eles estão gostando do vinho, e parece que está fazendo efeito. O Dolan tá ficando meio chapado, mas parece estranho, e a bruxa admira a beleza da Selena. O cabelo dourado dela, os olhos azuis brilhantes, as escamas reluzentes, ela é realmente única. A Kieran finalmente revela o outro olho, junto com suas intenções malignas, declarando que mal pode esperar para comer cada pedacinho da lamia. Acontece que a Kieran usou o mesmo tranquilizante de cavalo que o Didi usava para drogar as pessoas, e nossos dois heróis desmaiam.
De volta à biblioteca, o governador hesita em revelar algo, mas decide que é hora de quebrar o NDA que a Kiran o fez assinar. Ele começa mencionando a onda de desaparecimentos recentes que assola a cidade. Parece que muitas jovens sumiram sem deixar rastro. A Cristina ouviu falar disso, e ela também sabe que nenhuma delas foi encontrada até hoje. A garota rude e impaciente então pede ao Homem Cogumelo para dizer o que tudo isso tem a ver com a Selena. A gorda menciona que há um mago antigo na cidade que dizem ter mais de 300 anos. A Cristina assume imediatamente que é o reitor, mas ela é corrigida com raiva. Acontece que esse mago é humano, mas nenhum humano pode viver tanto tempo sem o uso de magia proibida. A gorda suspeita que os rumores desse mago roubando a juventude dessas mulheres sequestradas são mais do que apenas boatos. E agora fala-se que esse mago antigo tem seus olhos em uma certa Lamia. Os três decidem rapidamente que devem ir para a mansão da Kirin e acabar com essa loucura. De volta à bagunça, descobrimos que, para surpresa de ninguém, Kirin tem uma masmorra secreta subterrânea sob sua casa. Selena está deitada em uma mesa prestes a ser dissecada em nome da alta culinária, enquanto Kieran paira sobre ela, com a boca praticamente salivando com a ideia da vitalidade que ela está prestes a extrair de nossa pobre Lamia. Pegando um bisturi, Kieran pensa que vai apenas descascar um pouco da pele primeiro, e decidir o que fazer com o resto depois. Felizmente, Dolan força a cetamina para fora de seu sistema e acorda. Embora ele estivesse amarrado e preso mais cedo, ele facilmente rasga suas amarras e avisa Kirin para não tocar em Selina. Dolan percebe que Kirin tem rabiscado no chão, mas fica horrorizado ao perceber que seus desenhinhos são feitos de sangue. Parece que Kirin faz isso há muito tempo. Kirin rapidamente percebe que Dolan não é tão humano quanto parece. Dolan exige saber quantas pessoas a bruxa matou, mas Kira não se arrepende ao revelar que parou de contar depois de sua 100ª vítima. Ela tem experimentado com a vida por centenas de anos, pegando pedaços de seus sujeitos para se renovar e manter sua beleza. Sua perna, seu braço, até sua pele, cada um tirado de garotas de todas as raças. Ela tem feito um bom trabalho se montando como Frankenstein porque ela não parece ter mais de 100 anos. Kiera não está satisfeita, no entanto, e planeja usar Selina para aprimorar ainda mais sua beleza. Dolan acha que a magia que ela tem usado deveria ser proibida, mas Kiera revela que sua pesquisa tem sido reconhecida por muitas pessoas poderosas. Dolan chama a bruxa de abominação, e Selina concorda. A bruxa fica chocada porque usou o melhor opioide que tinha para dopá-los. Dolan era uma coisa, mas Kieran se surpreende ao ver que agora até a Lamia se livrou das drogas dela. Selina não consegue acreditar que a bruxa seria tão cruel a ponto de destruir as vidas e esperanças daquelas jovens que vieram antes dela, mas Kieran simplesmente explica que todas elas teriam continuado suas vidas inúteis vivendo na miséria e no anonimato. Kieran acha que fez um favor a todas elas ao dar um propósito digno às suas vidas. Selina diz que Gorda estava certa sobre ela, e o tom de Kira muda. Ela não entende por que o governador estaria falando dela. Acontece que um dos problemas de ser vilão é a necessidade de monologar. Dolan revela que estava escondendo um pequeno dispositivo entre as bochechas. É um dispositivo transmissor capaz de enviar suas vozes a grandes distâncias. Foi assim que Gorda conseguiu saber dos planos malignos de Kirin em primeiro lugar. Nesse exato momento, nosso Cavaleiro Branco chega para salvar o dia acompanhado da equipe SWAT real. Eles revelam que tudo isso tem sido uma operação de infiltração desde o início. Gorda estava trabalhando com o reitor para pegar a bruxa em flagrante. Quando Kieran disse a Gorda para voltar e escrever a papelada, era para falsificar relatórios a fim de incriminar Selina por um crime. Era também para fazer parecer que ela teve que matar Selina porque ela estava resistindo à prisão. Nossos heróis não conseguem entender por que alguém faria algo tão maligno, mas como Kieran diz, os abençoados nunca entenderiam aqueles que são amaldiçoados. Desde criança, Kieran lutava com sua aparência. A bruxa percebeu que era uma gárgula horrenda, mas em vez de fazer algumas autoafirmações e comprar uma rotina de cuidados com a pele, ela começou a eliminar garotas para roubar sua beleza. Kieran enlouqueceu a ponto de levá-la a fazer coisas distorcidas na busca pela beleza. Não importava se era tirar a pele de um elfo, as pernas de uma garota fera ou o braço de uma aracne. Nenhum ato era demais na busca pela perfeição. Uma olhada ao redor da sala revela vários dos animais dos quais ela tirou partes, todos submersos em litros de óleo de bebê. 300 anos de cortar e picar fizeram muito para mudar a bruxa, e ela revela o quanto cresceu em todo esse tempo. Sua pele começa a rachar e rasgar, seu corpo se transformando em uma criatura horrenda, antes de avançar para Selina. Dolan observa que ela deve ter fundido todas as suas vítimas em uma só, uma magia tão pecaminosa que só poderia ser realizada por alguém que fez um pacto com o diabo. Karen desencadeia sua forma grotesca contra os guardas em seguida. Ela ainda se acha bonita, então pergunta aos guardas se eles querem fotos dos pés. Felizmente, Selene usa seus olhos malignos para deter a bruxa, e os soldados sabiamente decidem que talvez seja a hora de deixar isso para os verdadeiros heróis. A luta entra em pleno vapor quando a bruxa se liberta do olhar de Selene e ataca. Cristina contra-ataca, invocando sua lâmina espalda e cortando os dedos de salsicha de Kirin.
Maelstrom deseja poder ser tão bonito quanto a bruxa um dia, mas Olivia diz a ele que não é hora de se impressionar. Kirin desencadeia sua magia maligna, mas Cristina consegue contê-la tempo suficiente para Dolan completar seus próprios rabiscos mágicos, sem o sangue. Antes de liberar seu ataque supremo, Dolan faz uma pergunta pungente à bruxa. Ela é feliz? O subsequente discurso de Kieran sobre sua perfeição e poder avassalador é suficiente para resolver as coisas. Dolan ganha um pouco de desenvolvimento de personagem, pois não tem mais medo da cultura woke e começa a envergonhar a bruxa. Ele declara que ela roubou os sonhos de várias pessoas, e mãos manchadas de sangue como as dela nunca poderão obter beleza. Dolan então dispara uma poderosa magia ofensiva chamada Lança Celestial, e ela aniquila completamente o monstro de uma vez por todas. As garotas ficam maravilhadas com nosso garoto, mas ele apenas faz a pose de herói mais sem graça de todas. Com esse evento traumático para trás, Dolan e Selena retornam a uma vida comum na cidade. Selena está tentando estudar com a orientação de Dolan, mas toda a leitura de livros machuca seu pequeno cérebro. Dolan a encoraja, dizendo que ela não será burra por muito mais tempo. Ela será capaz de ler e escrever na língua desta nação, e ele mal pode esperar para ver o que ela vai criar. Cristina se junta a eles para um chá e fica impressionada com o progresso de Selena. Olivia e Portobello chegam em seguida e agradecem aos heróis por ajudá-los a acabar com o mal de Kirin. Dolan acredita a Olivia por dar a eles o antídoto para o veneno de Kirin, pois não se sabe quanto óleo de bebê Kirin teria usado neles se permanecessem inconscientes. Gorda então lhes entrega alguns documentos. Um é uma permissão que permite a Selena andar ou rastejar pela cidade como quiser. O outro é um formulário de registro que permite que ela tenha vida pacífica e o descanso que ela tem sonhado. Isso tá demorando muito, e Selena não poderia estar mais feliz. Ela também menciona o quão mais legal Gorda parece, e como tirar o chapéu o deixa bem menos ridículo. O reitor anuncia que há mais alguém esperando para vê-los. Somos apresentados a Denzel, que acaba sendo filho da velha vovó Maguru. Ele tem acompanhado os acontecimentos na vila graças às cartas de sua mãe, e está satisfeito em finalmente conhecer a garota Lamia sobre quem ele tem ouvido tanto. Ele os parabeniza pelo triunfo e se oferece para levar os dois em um passeio por Galois. Esse cara queria mostrar sua cidade idiota, mas não sai como planejado. As pessoas lá nunca viram uma Lamia antes, então estão aterrorizadas com ela. No entanto, Selena é muito experiente em expressar suas emoções. Ela sorri e diz que quer comprar algumas lembrancinhas antes de partirem. À medida que o dia chega ao fim e nossos heróis se preparam para partir, Denzel e Olivia se aproximam de Dolan com uma oferta para matriculá-lo na Academia de Magia. Eles acham que seus poderes são grandes demais para passar despercebidos. Se ele aprendesse com eles, seria capaz de expandir tanto sua mente quanto sua alma. Isso o ajudaria a defender sua casa e seus entes queridos. Dolan diz que vai pensar sobre isso, mas Selena está claramente chateada com isso. Enquanto eles se afastam, nosso garoto Dolan está definitivamente tentado. O Homem Cogumelo fez o seu melhor para convencer Dolan, mas no final Dolan sabe o que quer, e uma vida pacífica na vila é tudo o que ele precisa. Cristina se pergunta o que há em Bern que cativa tanto Dolan. Dolan responde dizendo que sente que tem assuntos inacabados em Bern que não pode abandonar. Tendo visto todas as coisas que a cidade grande tem a oferecer, Dolan pede a opinião dela sobre a escola de magia, e ela concorda com Denzel que a academia tem muito a oferecer a alguém como ele. Fica roubado pensando qual é o movimento certo, mas Selena não parece muito entusiasmada com seu dragão reencarnado favorito deixando-a tão cedo. Enquanto isso, em algum lugar na floresta, um elfo desavisado espia um exército do que parecem ser formigas monstruosas inundando a área. Dentro do portal cintilante de onde elas emergem estão 4 figuras misteriosas. O pobre elfo é brutalmente abatido por um dos monstros formigas gigantes e Link dos jogos Zelda chega para descobrir que seu amigo não tem vida em seu corpo. Ele não foi o único, pois após o ataque, muitos outros elfos foram massacrados pelos demônios, uma visão que choca os 2 batedores que se deparam com a cena. O único sobrevivente vive o suficiente para contar o que aconteceu antes de morrer dramaticamente. E os batedores vão relatar as sombrias notícias ao líder de sua tribo. De volta à vila básica de Bern, acompanhamos Cristina e nosso herói Dolan, treinando o pequeno cowboy em combate com espadas com sua expertise. A dupla ajuda a aprimorar as habilidades das crianças e Dolan avisa uma garota que ele vai dar um soco na cara dela se ela não for cuidadosa. Nossa pessoa cobra favorita está olhando para Dolan com admiração e um toque de tristeza, pois ela se lembra do convite que ele recebeu na capital para se juntar à academia deles. A ideia de que ele possa um dia deixá-la para trás a deixa triste, mas ela é tirada de sua melancolia quando percebe que as crianças locais estão usando seu rabo como playground. Dolan observa enquanto Selena ameaça comê-los vivos, ele fica feliz em vê-la se acostumando com a vida na vila. Com o treinamento concluído, Cristina se aproxima dele com um pedido. Ela quer entrar na floresta para progredir o enredo da história. Rumores abundam de feras cruéis e Cristina está ansiosa para testar suas habilidades contra elas.
Dolan, em seu mais novo uniforme de gerente de alvos, hesita sobre os perigos, mas Cristina sabe exatamente o que dizer. Ela menciona que os porcos locais não conseguem passar pela floresta desde que essas feras apareceram, e se eles não ajudarem, quem sabe o quanto a vila sofrerá se seus porcos permanecerem infelizes. Eles devem fazer o que é melhor para a vila e o que é melhor para o seu futuro café da manhã. Momentos depois, toda a gangue aparece na floresta para escoltar seus futuros amigos de Bacon, incluindo 2 guardas anônimos da vila para os quais com certeza nada de ruim acontecerá. Com todos esses bravos guerreiros entre eles, Dolan se sente melhor sobre suas chances se algo der errado. Como se eles não tivessem acabado de falar sobre monstros perigosos estarem em todos os lugares na floresta, Cristina e Selena desfrutam da tranquilidade e do ar fresco. Pele Careca e os guardas se separam do grupo, mas um dos porcos se recusa a ser transformado em costeletas de porco. Ele se torna selvagem e corre para a liberdade, então um guarda o persegue. Infelizmente, todas as esperanças e sonhos do porco são esmagados quando ele é jogado em direção ao guarda. Marcas de garras arranham seu corpo. O guarda corpulento se encontra cara a cara com um tigre rosnando e afiado, e o guarda está com muito medo para se afastar. Ele quase acaba sendo comida de tigre, mas o Capitão Balin entra em ação para salvar o dia. Um único golpe de seu poderoso martelo derruba a fera, e Balin repreende Sir Snacks por não ficar com o grupo e ficar de guarda. Mas há algo pior espreitando nestas matas do que tigres. Os gritos dos seus companheiros trazem Dolan e as garotas correndo para uma cena terrível. Balin está caído e ferido, enquanto um demônio grotesco paira sobre ele, pronto para acabar com tudo. Ele ataca, mas Dolan o despacha rapidamente com um salto de energia. Ele reconhece o que é esse monstro, um demônio de baixo nível do reino demoníaco conhecido como Zelt. Eles são fortes e ágeis, o que significa que não são brincadeira. Cristina fica curiosa sobre como Dolan sabe tanto, mas o demônio se recupera pronto para o segundo round. Dolan diz que vai prender a atenção dele para que ela possa abatê-lo. Com outra encarnação cafona, Dolan solta uma rajada de energia que atordou o demônio e Cristina entra para dar umas férias na cabeça dele e do resto do corpo. O monstro é derrotado, mas estranhamente, Dolan pede que a verdadeira identidade deste demônio seja mantida em segredo dos outros. Naquela noite, o ancião, com sobrancelhas tão pesadas que mal consegue abrir os olhos, reúne os líderes da cidade para discutir o que aconteceu, e todos estão preocupados com Balin. O tigre já era ruim o suficiente, mas agora essa nova ameaça desconhecida os deixa tensos. Se era forte o suficiente para derrotar o nosso capitão parecido com Vincil, então Byrne está em perigo real. A outra peça lateral, a vovó Magru, chega e relata que Balin ficará bem. Ela tem más notícias, porém Balin nunca mais vai recuperar o cabelo. Além disso, o que quer que tenha cortado Balin não é uma criatura comum. Dolan pergunta a ela o que ela acha que está acontecendo na floresta, mas a resposta da velha sacola é simplesmente que é assim que as coisas acontecem na vida na fronteira. Coisas estranhas e horríveis acontecem, e é melhor deixar a natureza seguir seu curso. Dolan não fica satisfeito com a resposta que para o enredo e pede para ser permitido investigar a floresta imediatamente. Margaru tem um torneio de bingo para ir, então ela concorda, mas não sem antes garantir que ele tenha reforços. Tanto o cavaleiro quanto a Lamia se voluntariam, mas o chefe quase quebra a espinha ao se levantar. Ele fica horrorizado com a ideia de Cristina se colocar em tanto perigo, especialmente depois que ele prometeu garantir sua segurança à gorda e à academia. Isso deixa a melhor garota Selena, cuja magia certamente será útil se o problema surgir. O heróico Dolan é contra no início, mas Selena vence um concurso de olhares contra ele, e ele está convencido de suas habilidades. O par viaja junto por um tempo, e Selene fica encantada em ficar sozinha com nosso garoto dragão favorito, mas ela está determinada a provar que pode ser útil para ele e para a vila. Ao chegarem à beira da floresta, eles notam algo se mexendo nas sombras, e Cristina estranhamente aparece de trás de uma árvore como uma espreitadora. Cristina parece nunca ter mentido em sua vida porque ela é péssima nisso, já que diz a Dolan que estava apenas procurando um sinal de Wi-Fi. Dolan percebe que ela estava apenas tentando ir com eles, e ele fica desapontado com a decisão dela de ir contra os desejos do chefe. Cristina aponta que ela só quer ajudar as pessoas da vila, pelas quais ela passou a se importar muito, e Selena concorda, sentindo exatamente o mesmo. Acontece que sua ajuda é inestimável, pois a floresta é mais suspeita do que seu histórico de pesquisa, e está infestada de monstros. O trio limpa a floresta, e Dolan percebe que é algo muito humano querer proteger aqueles que são importantes para você, e até ele está começando a sentir isso. Com o último dos bichos rastejantes resolvido, uma nova ameaça se aproxima. Uma besta corpulenta parecida com um macaco rosna ameaçadoramente, e Cristina prepara sua lâmina apenas para Selena derrotar o monstro à sua maneira, usando o poder da amizade. Ela se desculpa com o macaco e oferece uma maçã, o que parece funcionar. Ela se vira para Dolan em busca de uma explicação, mas fica chocada ao ver que ele se tornou o rei dos macacos. Um pequeno piquenique é preparado para todos desfrutarem, e Cristina, sentindo-se estranha, se pergunta como Selena é tão acolhedora com esses monstros.
Aparentemente, Cristina é cega, e Selena tem que explicar que ela não tem medo porque ela também é um monstro. É natural que os humanos desconfiem dela, e ela só desejava que mais pessoas fossem tão generosas e abertas quanto Cristina. Para ajudar Cristina a superar seu medo, Dolan, o sussurrador de macacos, envia um de seus lacaios. O filhote se aproxima dela e Cristina consegue superar seus preconceitos e descobre que eles não são tão ruins assim. Na verdade, eles são meio adoráveis. Acontece que esses monstros estavam apenas com fome depois de serem expulsos de seus locais de alimentação. Dolan está convencido de que há algo muito errado com essas matas, mas primeiro vem a comida. A Sirta. Mu lhes presenteou com um pote de sua geleia, e eu nem quero saber que parte dela entrou na receita. Independentemente disso, combina perfeitamente com os almoços caseiros de Dolan. Cristina se maravilha com a variedade e dá uma mordida, para o fascínio dos outros dois. Selena diz que é fofo apenas observá-la comer, e Dolan concorda, há definitivamente algo elegante na noite, como se ela tivesse sido tirada diretamente de uma pintura antiga. Cristina não está interessada em ser a carne do sanduíche deles, mas Selena está desesperada para saber o segredo de sua graça, dizendo que aprendê-lo definitivamente a ajudará em sua busca por um marido. Dolan, liso como manteiga, entra com "você é perfeita do jeito que é", o que derrete a Lamia em um instante. Os bons momentos são logo interrompidos quando algo voa da floresta. Batendo em uma árvore, eles veem que é uma pequena esfera, dentro da qual há uma pequena garota fada. Ela parece machucada e murmura para eles correrem, mas antes que possam obter respostas, Azelt aparece pronto para lutar. Esses são monstros bem assustadores, mas por alguma razão eles estão usando perucas. Selena garante que a família de macacos fuja para segurança, enquanto Dolan e Cristina sacam suas armas e se engajam na luta. A equipe é rapidamente cercada enquanto os demônios saem da floresta, quase pegando Selena, antes que Dolan tenha a chance de destruí-los. A luta se intensifica, mas Dolan fica chocado quando o malvado Kniva de Formigas usa seu próprio colega de equipe como rampa. A formiga tomou a vantagem, então Dolan é forçado a usar um tipo de magia que nunca vimos antes. Embora ele se arrependa de fazê-lo, Dolan se transforma como Hulk se ele estivesse apenas um pouco bravo, e um de seus braços fica enorme. Com tal poder, ele facilmente consegue derrotar os demônios. Cristina também limpou sua metade, mas uma se aproxima dela por trás. Felizmente, Selena está lá, e ela usa o poder de sua voz irritante para invocar sua cobra. Com o perigo resolvido, os heróis agora têm a chance de falar com a fada. Ela se apresenta como Mal e revela que foi atacada por aqueles demônios do nada, e ela está feliz pela ajuda deles. Dolan sabe que esses Ultras são apenas os soldados rasos do mundo demoníaco, e sua aparição só pode significar que algo muito mais mortal está prestes a aparecer em seu rastro. Cristina espera obter algumas respostas do mosquito gigante, mas antes que ela possa, o grupo sente que está mais uma vez cercado. Cristina vai sacar sua espada, mas Dolan a impede porque ele percebe que o que quer que esteja olhando para eles é apenas curioso. Dolan coloca sua espada no chão como um gesto de boa vontade para os seres misteriosos. Cristina, por alguma razão, concorda com sua decisão de se deixarem completamente vulneráveis, e logo eles descobrem quem é. São os Elfos da Floresta, e eles não estão nada felizes que Mal esteja se associando a estranhos em sua floresta. Sem surpresa, Legolas e seus amigos não gostam de forasteiros em sua floresta, mas quando a fada Mal lhes conta o que fizeram por ela, o tom dele muda um pouco. Enquanto isso, Selena tenta parecer o mais intimidadora possível com os olhos fechados. Ela usa suas brilhantes habilidades de dedução, e determina que esta deve ser a Floresta Élfica. Dolan diz às garotas que as coisas ficarão bem porque os elfos não estão lá para lutar, mas ele ainda diz para elas ficarem atrás dele, por precaução. O líder dos elfos choca o trio quando ele curva a cabeça e expressa sua gratidão por ajudar. Este cara então volta a lembrá-los que eles não pertencem à floresta, e ele exige saber por que eles estão lá. Dolan revela o que tem acontecido e explica que eles têm procurado respostas. Ele até se desculpa por invadir a floresta deles sem avisar, mas o fato é que os elfos querem que eles saiam porque é muito perigoso. Quando Dolan menciona os demônios, o líder deles, Gel, fica tenso. Os monstros invadiram sua casa, e os elfos têm lutado por suas vidas desde que o exército demoníaco apareceu. Ele encerra a conversa abruptamente e se vira para sair, mas Cristina explode e corre. Ela quer saber o que ele está fazendo sobre a situação. Ela quer saber se há gente suficiente para lutar contra essa ameaça e se notícias do exército demoníaco foram enviadas para o resto do mundo. Ela fica um pouco pegajosa em sua empolgação e quase é enfiada de flechas por seu problema, mas Dolan e Selena a trazem de volta à razão. Ela se desculpa por ter exagerado, mas ela sabe que os elfos devem estar em perigo. Lutar contra um daqueles demônios já foi um desafio, então para que a força esteja cheia deles, os elfos devem estar em apuros terríveis. Eles rapidamente percebem que se trabalharem juntos, terão uma chance melhor de salvar sua floresta. Ouvindo isso, os elfos percebem que estão lidando com pessoas de caráter, e esse cara roubado não pode ser tão ruim se ele conseguiu essas garotas ariscas em seu harém. Maus explica a todos que não só eles são amigáveis, mas também conseguiram repelir os demônios.
Dolan não tinha certeza sobre a fadinha no início, mas agora ele é grato por ter sua personalidade pequena, mas poderosa, ao seu lado. Dado o que ele agora sabe, ele entende que deve haver um portão demoníaco em algum lugar nesta floresta. Se estiver aberto e cuspindo demônios, então alguém o está controlando e os Elds. Ele deve fechá-lo antes que abra completamente, porque se não o fizer, monstros ainda mais poderosos sairão dele. Dolan para essa mentalidade negativa e se lembra que ele simplesmente destruirá quaisquer monstros poderosos que ameacem este mundo, mesmo que isso signifique que as pessoas descobrirão a alma de dragão dentro dele. Mesmo que sua vida pacífica na vila seja arruinada, ele jura parar a invasão a qualquer custo. Dolan então propõe uma parceria, mas o líder élfico hesita. Felizmente, sua irmã muito mais inteligente entra e o lembra que seu povo precisa de toda a ajuda que puder obter. Suas palavras penetram o crânio grosso de Gel, então ele concorda com uma aliança com nossos heróis. Com a ajuda do trio, eles podem acabar com essa ameaça demoníaca de uma vez por todas. Eles estão prestes a selar o acordo com um aperto de mão firme quando o mundo inteiro começa a tremer ao redor deles. O portão demoníaco foi rasgado, e através dele entra um nível totalmente novo de más notícias. 3 poderosos cavaleiros demoníacos entram na floresta através do portão, cada um mais bizarro que o último. Não há tempo a perder, então Dolan age rapidamente. Usando magia do vento para aumentar sua velocidade, ele e os outros correm em direção à Vila Élfica, desesperados para fechar o portão antes que tudo esteja perdido. Nenhuma invasão demoníaca estaria completa sem uma Loli demoníaca, e esta não é diferente. A Loli está animada para causar estragos neste novo mundo, mas as outras duas, sendo muito menos adoráveis, a lembram que elas são a ponta da lança. Como chefe da invasão, é trabalho delas preparar as coisas para seu mestre e recuperar algo importante da floresta. Elas se perguntam onde está seu quarto membro, mas a grande vermelha chamada George não pode esperar. Ele quer brincar. Ele sabe que os elfos estão por perto e desafia os outros a ver quem consegue encontrá-los primeiro. Jen, o grande com cara de torradeira de metal, diz que não está interessado em tais insetos, mas isso não impede seu parceiro de correr para a floresta em busca de novos brinquedos. Enquanto isso, a Loli está praticamente babando com a ideia de massacre, caos e mal pode esperar para começar. Os elfos estão lutando contra a horda demoníaca, lutando para manter sua vila segura contra um ataque incessante de Zelts. As coisas só pioram quando George chega, e ele anuncia orgulhosamente que isto é guerra. Este cara usa seu braço do Mega Man, e com um único golpe ele atravessa as defesas dos elfos como se fossem papel. Perto dali, Gio recebe um tweet dos espíritos da floresta que o alertam sobre a nova ameaça atacando a vila. Eles têm que se apressar, mas não vai ser fácil com tantos demônios menores bloqueando seu caminho. De volta à vila, George está vivendo sua melhor vida, deleitando-se com o caos. Ele está prestes a desfrutar de massacrar um elfo em particular, quando de repente sua lança é parada em seu caminho. Vines começam a se enrolar em seu corpo, brotando flores enquanto sugam seu sangue e sua magia. O cavaleiro demoníaco é levado de joelhos e mantido ali enquanto o novo jogador entra na briga. O grandalhão amaldiçoa seu novo inimigo enquanto a Rosa Negra, Theodora, se revela. Dolan e o resto do grupo quase chegaram à vila, mas os demônios não estão facilitando seu progresso. Dolan entoa um feitiço mágico e invoca uma tempestade de flechas mágicas do céu. Dando apoio, a esgrima de Cristina e os poderes de Lemming e de Selina conseguem abrir caminho pela horda e chegar à entrada secreta da Vila Élfica. Antes de entrarem, Dolan dá às garotas pedras mágicas, as mesmas que ele juntou no início, quando conheceu Selina no pântano. Ele diz que elas podem usá-las para liberar magia poderosa, e Cristina não quer perder a oportunidade. Empunhando o poder potente da pedra, ela invoca um tornado massivo que arremessa os demônios pelos ares. Selina segue isso transformando a própria terra contra eles. Dolan está determinado a lembrar a todos que ele é o personagem principal, então ele libera um feitiço de explosão massiva. Os últimos dos capangas são eliminados pela equipe, então Gil fica realmente impressionado e se pergunta onde eles estavam escondendo tanto poder. Se ele soubesse que eram tão capazes, teria pedido ajuda antes, mas não há tempo a perder com isso agora, não enquanto a vila ainda está em perigo. Perto dali, George ainda está sendo surrado por uma planta, e a garota gótica condena o demônio por seu ataque. A audácia de esmagar suas flores, destruir sua floresta e matar seus animais é um pecado grande demais para ser perdoado. Ela declara que o demônio pagará por seus crimes, mas George apenas ri dela. Ele diz à bruxa que o verdadeiro pecado é ser fraco. Ela aponta que o venceu muito facilmente, então a fraqueza é apenas mais um crime que Diodora lhe imputa. Ela se prepara para acabar com o cavaleiro demônio indefeso, mas uma Loli demônio aparece do nada. Ela resgata seu infeliz companheiro, reduzindo as vinhas a pó antes que possam tirar sua vida. Ela se apresenta como uma das 4 cavaleiras do mundo demoníaco chamada Rafflesia. Felizmente, nossos heróis finalmente chegaram à vila, mas ela está prestes a ser destruída. Enquanto isso, os 2 cavaleiros demônios trocam farpas, Rafflesia zombando de seu parceiro grandalhão por se meterem em encrenca.
O grandalhão insiste que não precisava da ajuda dela, mas a verdade é que ele teria virado comida de planta se ela não tivesse aparecido quando apareceu. Diodora diz que não se importa se há 1 ou 100 deles, todos eles vão cair. Ela invoca os espíritos da floresta para lançar um último feitiço para acabar com os demônios, mas algo está errado. Os espíritos não estão respondendo. Enquanto pétalas começam a chover do céu, Reflexia ri e revela que a caminho notou as flores desabrochando por toda a floresta. Naturalmente, ela levou seu tempo torturando e destruindo cada uma delas como uma lunática. Essa ameaça que odeia flores até zomba de como os espíritos da floresta gritaram e imploraram para Diodor salvá-los enquanto o demônio os atormentava. Com seus amigos e aliados despedaçados, Diodor está enfraquecida e furiosa. Ela ataca os demônios com raiva, mas eles evitam facilmente as vinhas, enquanto a Loli Demônio continua sua zombaria de pessoa louca. Erguendo um escudo mágico, Revelation revela que ela também é um espírito poderoso, assim como aquele que ela torturou, mas do mundo demoníaco. Com sua magia de decadência, ela tem Theodor nas cordas, mas a Rosa Negra não está desistindo. Ela encontra mais vinhas, e Rafflesia se diverte, desviando-as como as outras. Ela declara que é uma flor demoníaca que se alimenta de vida, e tudo existe para ser sua comida. Essa maluca é bem arrogante, mas isso a faz perder uma das vinhas de Diodora, e o ataque a atinge, fazendo-a sangrar. Raff jura vingança por estragar seu rosto já feio, mas Diodora explica que já tomou a decisão de acabar com todas as vidas demoníacas há muito tempo. Finalmente, George termina de ficar parado e corre, quebrando as defesas de Diodora com sua lança antes que Rafflesia use a oportunidade para se vingar um pouco. Diodora sente seu mana sendo drenado, e suas feridas não estão curando como deveriam. As coisas estão ruins, pois Diodora lamenta não poder vingar sua família. Nesse momento, um clarão de luz no céu rompe a escuridão, e algo desce em meio à batalha, fazendo os dois demônios cambalear. Dolan chegou, e nosso garoto não está brincando. A chegada repentina de Dolan virou a maré desta luta, e os demônios podem sentir isso. Este não é um cara comum. Até Diodora está começando a sentir algo quando olha para o dragão renascido. Ele oferece a mão a ela e pergunta se ela consegue ficar de pé, mas George interpreta o fato de Dolan virar as costas para eles como um desafio, e ele ataca. Cristina bloqueia o ataque furtivo destinado a Dolan, e com a ajuda dele, os dois conseguem afastar o demônio infernal. Raff tenta a sorte em seguida, apenas para levar uma flecha na cara como recompensa. Ela está mais irritada do que ferida, e Dolan diz a ela claramente que, se ela não quisesse lidar com as flechas, nunca deveria ter mexido com um bando de elfos arqueiros em primeiro lugar. A maré parece ter virado a favor dos mocinhos, mas uma onda de choque súbita e poderosa abala a floresta enquanto o portão demoníaco libera um novo mal sobre o mundo. Isso significa que a quarta e última noite chegou. Os outros dois pretendem lidar com Dolan e a turma antes que seu camarada apareça, mas Selena não vai deixar barato. Ela está furiosa, e todo mundo sabe que quanto mais irritada uma garota fica, mais cabeça seu poder de invocar cobras tem. Raph tenta agir imediatamente, mas Dolan estava esperando. Ele joga a pequena Loli na estratosfera antes que ela seja combinada como um vôlei pelas vinhas de Diodora. A essa altura, George está bem cansado de ser amarrado por mulheres estranhas. Independentemente disso, ele está indefeso quando Dolan aparece para explodi-lo com a lança do julgamento flamejante. No entanto, antes que o dragão possa liberar sua magia, ele muda abruptamente de trajetória e dispara seu ataque na linha das árvores. Sua magia intercepta Garen, o demônio Mech Daiwai, que apareceu para equilibrar as chances. O alvo deste demônio é Selina, pois aparentemente seu mestre gostaria muito de ver a garota cobra para um pequeno bate-papo. George aproveita a oportunidade para se libertar da magia lamiana dela, e ele avança para destruí-la. Felizmente, Cristina está lá e defende o ataque desse plebeu imundo. Ele não consegue acreditar que uma mera garota humana pôde detê-lo, e ele a acusa de ser sobre-humana, uma desafiante digna, finalmente. Flertes não vão salvar o demônio de sua ira, no entanto, e a Cavaleira Branca invoca o verdadeiro poder de sua espada, Elo-Esparta. George é tão lento que ela não tem problemas em manobrá-lo e cravar sua lâmina em seu ponto fraco brilhante. Enquanto isso, Selena volta sua atenção para a monstruosidade de metal e diz que cuidará disso. Com sua magia terrena, ela consegue prendê-lo para que sua maldição lamiana possa atingir seu alvo. Garan simplesmente ignora o ataque dela como se fosse apenas um vento forte. Ele exige que ela tente de novo, e Selena responde às suas provocações com sua serpente enrolada, mas não importa o que ela jogue contra ele, nada parece abalar o monstro. Garen parece quase decepcionado com a incapacidade dela de finalizá-lo, mas antes que ele possa causar qualquer dano, Dolan desliza e desfere um uppercut brutal em suas partes brilhantes. Dolan declara que esta batalha está quase acabada, mas a verdade é que ela apenas começou. As coisas pioram quando o poderoso demônio Georg chega à cena com um pouso de super-herói. A essa altura, os elfos conseguiram lutar contra os demônios menores, mas as boas notícias não são suficientes para deixar Gil menos assustado. A aura poderosa que emana desse novo inimigo blindado é estonteante, e até os outros demônios parecem ter medo dele.
Georg pede desculpas a Garen pela interrupção enquanto Dolan estuda o demônio, chegando à conclusão de que este monstro não é como os outros. George está em outro nível, um ser criado para a emoção da batalha e pouco mais. Ele está impressionado com Dolan, parabenizando-o por conseguir ferir seus companheiros demônios, e desafiando-o para um duelo 1 contra 1 para testar sua força. Dolan não é de recuar de um desafio e se apressa na briga para se apresentar a esse inimigo arrogante. Enquanto eles cruzam espadas, Dolan usa brevemente seus poderes de dragão, e Djorg reconhece algo familiar neste suposto humano. Enquanto as garotas ficam maravilhadas com o quão Dolan parece estar empurrando o demônio para trás, nossos heróis se preocupam com o que será necessário para derrotar essa ameaça blindada. Nem espada nem magia são suficientes para desacelerar Djorg, e Dolan pergunta se ele é um deus caído para ser tão poderoso quanto é. Djorg mal se surpreende que Dolan conseguiu descobrir sua verdadeira identidade com um simples olhar, já que ele também não é o que parece. Frustrado, Dolan observa que não pode vencer sem seu verdadeiro poder, mas se ele o liberasse ali, haveria muito dano colateral à vila e às pessoas dentro dela. Ambos concordam que este duelo não é uma disputa de palavras. É uma luta de espadas, e eles vão para isso mais uma vez. O ataque de Georg é brutal, mas Dolan ainda consegue um golpe no final. O corte é superficial, na melhor das hipóteses, mas Georg fica encantado por ter encontrado um oponente tão interessante neste mundo, enquanto começa a reunir uma imensa quantidade de mana para seu próximo ataque. Raph e George aproveitam a oportunidade para fazer um ataque duplo em nosso herói, enquanto Garen impede as garotas de interromper. 1 ou 100, não importa o número de fracos jogados em Jolan, não será o suficiente para detê-lo, e ele lida facilmente com sua interferência irritante. No entanto, a distração é o suficiente para dar a Georg o tempo que ele precisava para completar seus preparativos. A magia do demônio começa a abalar toda a floresta enquanto seu poder aumenta e perfura os céus. O dragão renascido não pisca e nem tenta invadir. Selina grita de medo, mas Dolan lhe dá um olhar que a lembra que ele é o protagonista deste anime. Em vez de tentar fugir, Dolan ergue sua lâmina e se prepara. Com convicção inabalável, ele enfrenta o ataque de Georg de frente e fatia o ataque supremo em 2, desviando a força inofensivamente. O deus caído está completamente impressionado com este homem não tão humano. Ele pensou que este trabalho no mundo mortal seria entediante, mas seu oponente fez valer a pena. Nosso herói o divertiu muito, mas Dolan não está lutando apenas para entreter. Foi quando Georg percebe que a atenção de Dolan realmente está nos mortais insignificantes que ele está tentando proteger. Ele percebe que Dolan não pode lutar contra ele com força total sem arriscar todos ao seu redor, então o demônio propõe algo em voz alta para todos ouvirem. Ele chama os elfos da floresta e lhes dá uma escolha simples: continuar lutando em vão contra um inimigo que eles nunca poderão derrotar ou se juntar a eles e viver. Em 3 dias, os demônios retornarão a esta vila, e naquele dia eles deverão escolher entre misericórdia ou ruína. Os outros 3 cavaleiros ficam muito desapontados ao saber que eles estão indo embora antes de poderem terminar a luta, particularmente George, que diz a Cristina que nunca esquecerá essa humilhação que ela lhe trouxe. Cristina, por sua vez, já não se lembra quem ele é. Raffleise avisa que voltará por Diodora, mas a bruxa gótica jura vingar a floresta por todos os males que o demônio pensou ter causado. Georg lembra que eles voltarão em 3 dias, e Dolan diz que estará esperando. Enquanto Georg e os outros partem, o Cavaleiro Demônio não consegue acreditar que ele realmente enfrentou um dragão cara a cara. Com a luta subitamente terminada, Selina se joga nos braços de Dolan, preocupada com ele. Aquele sorriso que ele lhe deu no final a fez pensar que tudo tinha acabado. Felizmente, ambos sobreviveram ilesos. Ninguém parece se importar, mas Christine também está bem, e ela tem muitas perguntas para Dolan, mas por enquanto eles precisam falar com os elfos. Eles seguem Gil pela Vila Élfica e não conseguem deixar de sentir os olhares inquietantes das pessoas que não parecem querer que eles estejam ali. Dolan explica que eles chegaram em um momento ruim e que eles conquistarão a confiança dos elfos através de suas ações. Eles são levados para conhecer o líder Dio, um homem idoso sorrindo como se não tivesse acabado de ter seu mundo quase aniquilado pelos demônios. Ele está acompanhado por outros 2 esquisitos junto com Theodora, e tudo parece estranhamente semelhante ao Conselho de Anciãos de Berna. O velho elfo agradece ao trio por sua ajuda na luta contra a invasão demoníaca, bem como por salvar Mal, a garota fada. Ele apresenta um furry chamado Vlak e Elsin, a aranha local. Cada um deles é o respectivo chefe de seu povo, e juntos eles formam a liderança que vigia a floresta. Dio ouviu falar das capacidades desumanas de Dolan, e ele surpreende a gangue ao anunciar que eles concordaram em pedir ajuda aos humanos da capital. É ainda mais surpreendente quando ele chama a reitora Olivia para a sala. A chegada repentina de Olivia surpreendeu a gangue, mas eles ficam felizes em vê-la, não obstante. Ela explica que nasceu nesta vila e veio ajudar assim como eles. O ancião Dio convoca o conselho e informa a gangue que eles não ficarão parados enquanto esperam os demônios retornarem. Eles pretendem contra-atacar pela manhã com toda a força que conseguirem reunir e tomar o portão.
Sem o portão os ancorando neste mundo e alimentando o poder dos demônios, eles serão banidos do mundo mortal e enviados de volta para o inferno, onde pertencem. Esperamos que, uma vez que a ameaça desapareça, a floresta possa finalmente começar a se curar. Dolan está pronto para lutar e diz que eles estão aqui para ajudar no que puderem. Laek, o peludo, expressa o mesmo sentimento que o resto do conselho sente ao dizer que se sente bastante patético pedindo a ajuda de Dolan. É um dia triste quando o povo da floresta não consegue se salvar sem interferência externa, mas todos eles sabem que, se não fosse pela intervenção de nossos heróis, a floresta provavelmente teria sido dominada pelo mal. Olivia garante pela equipe e menciona que notícias foram enviadas para o mundo exterior também. Caso falhem em seu ataque, pelo menos aqueles que vierem depois deles poderão terminar a luta. Dolan admira o espírito de luta dos elfos e pretende igualá-lo com o seu. Ele, Cristina e Celina juram corresponder às expectativas deles e expulsar o inimigo de seu lar, não importa o que. Enquanto isso, os cavaleiros demoníacos estão tendo sua própria reuniãozinha, e o clima não está nada animador. Depois de levarem uma surra de um bando de protagonistas de anime, nenhum dos monstros infernais está de bom humor. Cada um deles quer vingança contra seus respectivos oponentes. Georg e Wrath, em particular, estão furiosos e descontam suas frustrações nos pobres Eltos que só queriam paz. Garen está irritado com as palhaçadas dos dois e pede a Georg que faça alguma coisa, mas até o cavaleiro principal está ansioso com a revanche que se aproxima. Georg diz para deixá-los com sua raiva, ele está mais curioso sobre esse tal de Dolan. Há algo naquele garoto que ele reconhece, e se ele estiver certo, então essa luta que se aproxima será a maior de suas vidas. Garen, o demônio metálico, se surpreende ao ouvir isso vindo do deus caído, enquanto uma formiga azarada voa perto de sua cabeça. Ele não só sabia que nada neste reino poderia ser um desafio para Georg, mas como o cavaleiro explica, Dolan não é deste reino de forma alguma. As habilidades, a aura e a magia usadas por aquele homem sugerem algo que ele vivenciou há muito tempo antes de sua queda, e voltamos no tempo para aquele momento. Georg nem sempre foi o demônio que é hoje. No passado distante, ele já foi um soldado sagrado do Senhor Eldis, que lutava frequentemente contra os deuses demônios. Nesta batalha, ele e seus companheiros soldados estão cambaleando com as consequências de uma luta desastrosa, onde apenas alguns deles sobreviveram. Embora enfraquecido e ferido, Georg diz aos outros anjos que eles precisam se reagrupar com seu senhor e continuar essa luta. No entanto, suas palavras são interrompidas pela súbita chegada de algo massivo no horizonte. Ele se vira em choque ao ver o antigo deus dragão repelindo o inimigo com facilidade, abrindo um caminho de destruição através de suas fileiras e semeando medo entre os demônios. A visão disso sozinha foi suficiente para inspirar admiração em Djorg, e ele ainda se lembra daquele momento. No presente, ele tem dificuldade em entender como aquele grande e terrível dragão é agora um humano insignificante, mas ele não está chateado. Na verdade, isso o deixa mais animado. Lutar contra o dragão antigo seria um excelente teste de sua habilidade, e o deus caído mal pode esperar para duelar com Dolan mais uma vez. De volta à aldeia élfica, Diodora está de mau humor quando Dolan se aproxima. Ela avisa nosso herói que não está com o melhor humor e que não pode ser culpada pelo que pode fazer se ele se aproximar descuidadamente. Dolan diz que só tem um pequeno favor a pedir, e quando Diodora se vira para repreendê-lo, ela percebe que ele não está bem ao lado dela. Tendo levado suas palavras ao pé da letra, Dolan fez questão de se aproximar dela o mais cuidadosamente possível, tanto que a gótica nem o notou se mover. Diodora diz que ele é bem esquisito, e o dragão renascido admite que ouve isso com frequência. Mais importante, no entanto, ele sabe que ela ainda está sofrendo com a ferida que Reflação lhe deu durante a luta. Um pouco irritada, Diodora revela que andou por aí com uma ferida horrível o tempo todo como se não fosse nada. Dolan explica que vai curá-la derramando seu suco espiritual nela, e seria melhor se ela não resistisse. Para a surpresa de Diodora, funciona, e ela se pergunta em voz alta se ele é humano. Ela continua lamentando o destino dos espíritos das flores que a retroflacia machucou, e se culpa por não tê-los protegido melhor. O que os demônios fizeram foi imperdoável, e como a única sobrevivente, cabe a ela vingar as flores. Dolan pergunta se pode ajudar a amante de flores, e o coração gótico e frio de Diodora se aquece um pouco com sua bondade. Todos estão conversando tomando um chá de flores, quando Dolan se junta a eles para comer algo. Dolan gosta da refeição e diz que poderia comer mais disso. Fleu fica feliz e tira um sarro de Cristina porque ela conseguiu devorar tudo em um instante. Selena quer saber o segredo da Cavaleira Branca, perguntando como ela consegue fazer com que tudo que come não vá para a cintura, mas sim para o peito. Leo, por outro lado, sendo construído como uma parede de tijolos, tem inveja de ambas. As garotas notam que Dolan está olhando e elas o chamam a atenção. Nosso garoto estava apenas tentando aproveitar sua refeição, mas, suave como sempre, ele diz às garotas que nenhuma delas tem algo a invejar. Com o jantar terminado, o grupo decide que é hora de descansar, e Selena se oferece para levar os pratos de Dolan. No entanto, enquanto ela o faz, ele nota um tremor em suas mãos.
Mais tarde naquela noite, ele acorda e descobre que a garota cobra desapareceu de sua cama. Ele a encontra sentada sozinha em uma varanda com vista para a vila. Ele percebe imediatamente que ela está mais do que um pouco nervosa e decide se juntar a ela. Ele diz que a vista da Vila Élfica daqui é absolutamente deslumbrante. Sob a lua da meia-noite, a vila é uma visão majestosa que acalma o coração só de ver. Dolan então pergunta se ela está bem. Após a batalha com os demônios, Selina tem agido estranho, e ele quer saber se ela está com medo. Selina explica que não tem medo dos demônios, mas é bem complicado. Ela pensa no momento em que teve um deles em seu alcance, mas não conseguiu destruí-los. Mesmo depois de tudo que os demônios fizeram, mesmo sabendo que eram pura maldade, ela era fraca demais para realmente acabar com o inimigo quando chegou a hora. Ela se sente envergonhada por ser ruim e deseja poder mudar. Dolan conforta Selina dizendo que ele uma vez pensou que todas as lamias eram criaturas frias até conhecê-la. Dolan espera que ela não precise mudar, não quando ele gosta tanto dessa versão gentil e amável dela. O dragão de lábia fácil já a faz corar, mas ele fecha com chave de ouro quando lhe dá o presente por cima de tudo. É uma pequena pedra mágica que brilha ao luar. Selena sente uma quantidade tremenda de poder vindo dela, e Dolan explica que é um amuleto especial. No entanto, ele não entra em detalhes sobre como fez, e apenas diz que vem de um desejo que teve de mantê-la segura. Ele o enrola no pulso de Selena como uma pulseira e diz que isso a protegerá na luta de amanhã. De repente, Cristina ataca com um cobertor quente e repreende os dois por monopolizarem essa vista mágica. Eles a convidam para se juntar, e os três se aninham sob as cobertas olhando para a vila juntos. Sentindo-se revigorada e mais confiante, Selena pula e exclama que fará tudo o que puder para proteger os elfos e seu lar. Cristina se junta a ela, declarando orgulhosamente que destruirá a ameaça demoníaca, não importa o que custe. Os três se acomodam para a noite, mas enquanto Dolan coloca Selena na cama, Chris pergunta se ele já ouviu o termo super-humano. Dolan mente quando diz que nunca ouviu. Na manhã seguinte, vemos que o povo da floresta se reuniu de longe, pronto para marchar para a guerra. Gil faz um discurso inspirador, condenando os demônios e incitando os guerreiros. Ele nunca perdoará e nunca esquecerá o que foi feito à sua floresta. Ele clama para que seus irmãos e irmãs se juntem a ele para vingar seu lar e levar o flagelo demoníaco à justiça. Enquanto o exército avança para atacar o portão, vemos o plano de batalha traçado. O portão tem outros 3 portais ligados a ele, e se eles esperam fechá-lo para sempre, todos eles devem ser desativados. As forças se dividem em 3, cada uma atacando os portais menores, enquanto Dolan e a turma atacam o portão principal de frente. Dolan e as garotas estão viajando na parte de trás de uma carroça, enquanto Gil e sua equipe de comando os escoltam para o campo de batalha. Os demônios não estão apenas esperando que eles cheguem, no entanto, e Dolan pode senti-los se aproximando. Sem dizer uma palavra, Selena salta para trás e diz para eles continuarem. Ela vai ajudar os elfos aqui e segurar a horda. Dolan e Cristina estão preocupados, mas Selena tem certeza de si. Ela fará sua posição e deixará seus amigos orgulhosos. Um tempo depois, a batalha pela Floresta Entei começa. Desta vez são os demônios na defensiva, enquanto cada um dos cavaleiros demoníacos se prepara para impedir que seus inimigos tomem os portões. Jorge enfrenta os elfos e o resto das criaturas da floresta, incluindo uma garota-aranha que lhes diz que acabou para o demônio. Sua coisa de boca assustadora apenas ri dela e diz que é melhor não decepcioná-lo. Ele está pronto para uma luta e tanto. Raflesh também está animado para começar e está ansioso para ver seu velho amigo finalmente chegar. Diodora desce em quadro, feliz como uma minhoca na ponta de um anzol de pescador ao ver a Loli. A bruxa gótica está esperando por essa revanche e diz a Loli que ela finalmente terá o que merece. Garen começa com um estrondo quando os elfos iniciam seu ataque. Gil os lembra que eles têm flechas, então os elfos tentam a sorte atacando à distância. Garen os manda em suas flechas patéticas voando, com uma rajada de vento provocando os elfos a virem para ele. Enquanto eles se preparam para outro ataque, uma voz familiar chama para que fiquem para trás. Uma avalanche de pedregulhos se forma sobre a cabeça do demônio antes que Selena os envie caindo sobre ele. Ela fica chocada com seu próprio poder, percebendo que sua magia foi turbinada ao máximo graças à pulseira de amizade de Dolan. Theo e os outros se surpreendem ao vê-la aqui quando ela deveria estar com os outros heróis. Selena explica que está aqui para ajudar e talvez se vingar um pouco também. Ela sabe que é melhor estar pronta, porque seu oponente não está brincando. Enquanto isso, Cristina e Dolan ainda estão a caminho do portão principal. A Cavaleira Branca se preocupa com sua garota cobra favorita, e a verdade é que Dolan também. Ele não tem certeza se ela sairá ilesa desta, mas ele acredita em Selena e sente que sua bravura e valor devem ser encorajados, não temidos. Ainda assim, Cristina é uma boa amiga e quer voltar. Só quando a carroça deles encontra George é que Cristina finalmente se convence de que tem coisas mais importantes com que se preocupar. A luta contra o demônio está indo mal para as criaturas da floresta. Enquanto alguns podem achar que ser envolvido em teias por adoráveis aranhas de anime é a realização de um sonho, este demônio não está gostando nada disso. Ele se liberta de suas teias e esmaga os Homens-Fera sem suar.
Smokey, o urso em particular, tem o pior, pois é engolido pela metade inferior de George. De repente, Christina chega fazendo drift em Tóquio. Depois de dizer a Dolan para ir sozinho enquanto ela lida com as coisas aqui, ela bate a carroça bem no demônio, jogando-o de seus pés. Enquanto George se enfurece com a indignidade, Christina informa ao pobre coitado que ele tem um novo oponente. As garotas aranha olham maravilhadas com a pura frieza de sua valente heroína, mas são tiradas de seu fanatismo quando Chris lhes diz para saírem daqui. Ela vai lidar com essa aberração sozinha. George fica desapontado por ter que enfrentar a garota super-humana. Ele estava mais no clima para alguma ação dolente, mas ela terá que servir. Christina, sem se lembrar de quem George é, diz a ele que está com pressa e não tem tempo para autógrafos. Ativando o verdadeiro poder de sua espada, Christina se prepara e se arma para uma luta. George avança com um rugido e as duas espadas se cruzam. Não demora muito para Christina desferir o primeiro golpe, mas o demônio simplesmente regenera o dano, referindo-se a ela como uma super-humana mais uma vez. Christina ainda não tem certeza do que ele quer dizer, mas nenhuma quantidade de lisonja o salvará de sua ira. Dolan corre pela floresta a pé, sabendo muito bem que seus aliados têm isso sob controle. Mesmo assim, ele quer manter as baixas ao mínimo, então ele entra em overdrive e sobe no ar usando suas asas de dragão. A luta de Diodora contra Rafflesia está em pleno andamento agora. Mas a garotinha demoníaca tem negado à bruxa uma luta de verdade, usando seus lacaios para mantê-la ocupada. As formigas não são páreo para Diodora, e ela exige saber quando a Loli vai criar coragem e enfrentá-la pessoalmente. Rafflesia concorda que sua oponente tem razão e usa sua magia para cercar a arena em uma bolha de cipós. Theodora usa folha afiada para dispersar a aura de decadência da demônia, mas não é muito eficaz. Infelizmente, neste ponto, a demônia se empanturrou das almas da floresta. Isso a tornou forte demais para o plano da bruxa. Rafflesia ataca usando essas mesmas almas como munição, desferindo um bombardeio que empurra Theodora para trás. Como todas as garotinhas, o mal de Rafflesia não conhece limites, e ela zomba de Theodora. Ela diz que ela deveria aceitar as almas de seus amigos, já que ela queria tanto salvá-los. Nossa garota gótica favorita faz o seu melhor, mas mesmo quando seus cipós conseguem alcançar a demônia, eles simplesmente se desintegram no momento em que tocam a aura de Rafflesia. Rafflesia se deleita com o tormento que está causando, mas Dora está apenas começando a lutar. Levantando-se novamente, ela lembra a demônia que usar vermelho já passou, e que preto está de volta na moda. As rosas em seus cipós começam a desabrochar, revelando um poder que a bruxa selou há muito tempo. Rafflesia se surpreende ao ver que a bruxa tem o mesmo poder de decadência que ela. No entanto, seu choque é substituído por alegria, pois ela quer fazer uma aposta para ver qual alma será a primeira a murchar e morrer. As duas forças corrosivas se chocam, mas o fluxo de Reflection é mais picante, e ela eventualmente sobrecarrega sua oponente. A demônia Oli suga a vida de Theodora, bebendo seu suco de alma como se fosse um Sloopy. Dora pergunta se a esquisitinha gosta do gosto de seus problemas paternos não resolvidos que sua alma gótica está cheia. Rafflesia está adorando, babando por toda parte enquanto devora avidamente cada vez mais. Mal sabe ela, ninguém aguenta tanta energia emo. Começa a se contorcer sob sua pele, explodindo de seu rosto na forma de uma rosa negra que instantaneamente emaranha seu corpo e cipós. Rafflesia está confusa e horrorizada, mas Theodora explica que essa batalha acabou antes mesmo de começar. Durante a última luta delas, ela conseguiu ferir a demônia com seus cipós, mas na realidade foi mais do que apenas um corte. A bruxa havia plantado uma semente na demônia e depois de absorver tanto de seu poder, ela estava finalmente pronta para florescer. Como uma cápsula de detergente na boca de uma criança pequena sem supervisão, Rafflesia estoura, pondo um fim à Loli de uma vez por todas. Infelizmente, o plano de Diodora não veio sem um preço. Muita de sua energia foi gasta derrotando a demônia. No final, ela não é forte o suficiente para se defender contra as hordas de feras menores que rapidamente a cercam. As coisas parecem ruins para a bruxa enquanto as formigas se aproximam, mas uma chuva de luz cai do céu destruindo as demônias antes que elas possam alcançá-la. Diodora usa o resto de sua força para olhar para cima e vê um herói alado mergulhando para o resgate. Perto dali vemos que as coisas não estão indo tão bem do outro lado da floresta. Selena, machucada, acorda de cabeça para baixo e tonta. Ela pensa que talvez tenha bebido muitos shots de tequila ontem à noite, até se lembrar que estava apenas em uma luta com uma demônia. Algo deu terrivelmente errado em sua batalha contra a monstruosidade metálica, e agora ela se encontra espetada em uma árvore. Diodora acorda para uma situação muito menos sombria ao ver Dolan destruir o portão menor. Ela pergunta o que é esse círculo mágico ao redor dela, e o dragão explica que é uma forma de cura e proteção. Enquanto ela estiver dentro, ela estará segura. Ela o agradece não apenas por salvá-la desta vez, mas também da última vez. Está começando a virar hábito dele. Ela nota as novas asas chiques, no entanto, e tem certeza de que Dolan não é o humano que ele afirma ser. Dolan explica que uma vida passada, ele era um dragão bem OP, e embora ele seja humano agora, a alma desse dragão ainda permanece. A visão de um dragão de verdade deixa a garota gótica abalada,
mas Dolan não tem tempo para ela agora, ele tem que voar. Diodora pede uma carona, mas Dolan a nega porque Georg o espera. Tudo que ela pode fazer é pedir que ele tome cuidado e vá com calma. No entanto, não é porque ela está preocupada com ele. Ela está mais preocupada com o que o poder de um dragão faria com a floresta se ele liberasse toda a sua força na luta contra os demônios. Dolan promete ter muito cuidado e voa. Enquanto isso, os elfos continuam sua guerra contra Garen, mantendo o Gundam à distância enquanto cuidam de Selina. Talamia já viu dias melhores, e o choque do que aconteceu ainda não a atingiu completamente. A agonia do galho sendo arrancado dela é o suficiente para trazê-la de volta à realidade. Gil tenta lançar um feitiço rapidamente para a dor, mas antes que ele possa, o presente de Dolan começa a lançar magia de cura por conta própria. Enquanto suas feridas curam, os irmãos elfos recebem um aviso de que Garen está se aproximando rapidamente. Não há tempo para fazer muito além de afastá-lo, então Fio diz a Selina para fugir assim que puder. Eles prometem que lidarão com a demônia sozinhos. Mesmo à beira da inconsciência, Selina se recusa a fugir, mas Fio e suas feridas não lhe dão muita escolha. A batalha entre Cristina e George continua, e para surpresa de ninguém além de George, a demônia está perdendo feio. No entanto, cada ferida que Cristina inflige se cura um segundo depois, graças à sua regeneração. Conforme a luta se arrasta, sua resistência está começando a acabar. Ela pergunta quanta mais punição um demônio precisa sofrer antes que ele entenda e morra logo. Rindo, George explica que super-humanos são uma abominação entre a humanidade, uma raça especial mais poderosa que pessoas normais. Ostracizados e rejeitados por sua própria espécie, eles são os inimigos de seus inimigos. Super-humanos mataram incontáveis demônios, deuses malignos e até o dragão mais forte da história. Enquanto isso, Georg espera em frente ao portão final, enquanto o dragão mais forte em questão pousa diante dele. Georg se curva diante do dragão, agradecendo por finalmente ter vindo. A revelação por trás de seu poder deixa Cristina cambaleando. Algo clica em sua cabeça quando ela se lembra de uma velha canção que ouviu há muito tempo. Enquanto George avança exigindo ver esse poder heróico por si mesmo, Cristina o agradece. Suas palavras desbloquearam algo dentro dela, algo que a permite empunhar seu poder como deveria ser empunhado. Ela avança, cortando um braço, depois outro. As pernas da demônia seguem o mesmo caminho, cortadas debaixo dele em uma série de golpes rápidos. George se pergunta se foi assim que o dragão se sentiu antes de morrer. Com o último golpe de sua espada, Cristina apaga o sorriso da boca grande de George e arranca sua cabeça. Vendo que o dragão e o herói já foram amigos, ela sabe que o que quer que o dragão tenha sentido na traição não foi nada disso. Além de Garen, Gundam resta apenas mais um demônio. Georg explica a Dolan que desde que o viu lutando ao lado de seu deus Aldis há muito tempo, ele quis batalhar com o dragão antigo. Dolan não está impressionado com a guerra do deus caído, mas Georg está à beira da grandeza, e ele sabe que o dragão está em seu ponto mais fraco agora em sua forma humana. Ele quer o coração de Dolan como prêmio e convida o dragão a atravessar o portão demoníaco. Dentro do reino demoníaco, Dolan não terá que se preocupar em controlar seu poder durante o duelo. O dragão concorda, e os dois antigos guerreiros atravessam o portal para acabar com essa luta de uma vez por todas. Depois de conseguir carregar a bunda gorda de Selina para a segurança, Phil percebe que ela esqueceu de apagar seu histórico de navegação e foge. Sozinha, Selena começa a sofrer uma crise de fé em si mesma. Ela está assustada e se sentindo sem esperança, mas ao mesmo tempo sabe que seus amigos precisam dela mais do que nunca. Quando seu corpo se recusa a se mover, Laumia percebe que ela pode não ter jeito para esse negócio de heroína. Enquanto isso, os elfos continuam sua batalha contra Garen, o terrível compactador de lixo. Usando o trabalho em equipe, eles conseguem impressionar a demônia, mas pouco mais. As coisas pioram quando ele revela que esta nem sequer era sua forma final. Garen pode alterar seu corpo à vontade, e não seria um anime adequado sem alguns tentáculos na mistura. Os gritos de seus amigos à distância trazem Selena de volta à razão. Usando o presente de Dolan para reunir a coragem que ela precisa, Selena decide algo. Por mais que ela odeie machucar as pessoas, ela se recusa a ver aqueles que ela ama sendo machucados. A luta pelos elfos deu muito errado rapidamente, e as coisas não estão boas para Gel. Garão o provoca antes de levantar seu machado para terminar o serviço. Antes que o golpe final possa ser desferido, Selina retorna e prende a demônia com uma corrente de magia. Os elfos ficam chocados ao ver que a garota cobra retornou, e Garen também, que não perde tempo tentando terminar o que começou. A magia lâmina de Selina põe fim aos seus tentáculos, e um grande punho da própria terra o coloca de costas metálicas. Ela diz aos elfos que este é o seu arco de redenção, e eles precisam sair do caminho para não serem pegos na luta. Garen avisa que ele não vai fazer prisioneiros desta vez, mas Selina não está mais com medo. Ela está determinada a acabar com o mal dele, e ela invoca uma tempestade de pedras para cair sobre sua cabeça. Não detém o monstro por muito tempo, mas lhe dá tempo suficiente para começar a encenação dos olhos malignos, sua habilidade de paralisar qualquer coisa que ela olhe.
Karen avança, tentando impedir que a magia seja lançada, mas ele é pego no olhar de Selina antes que ele possa dar mais um passo. Ele está preso e indefeso, enquanto Talamia continua a usar ainda mais sua magia de serpente. No entanto, a demônia se liberta e repele a tempestade de cobras. Selina não desistiu e funde a serpente em uma massa gigantesca. Desta vez é Garen que sente medo ao olhar para a bestialidade gargantuesca, e ele comenta que parece exatamente com um dragão. Isso é antes de dar uma grande mordida de tamanho de dragão no demônio. Os elfos mal conseguem acreditar no que acabaram de ver, mas não há como negar. Mais um cavaleiro demônio caiu para nossos heróis. Agora resta apenas um. Dolan e Gjorg se enfrentam no reino dos pesadelos dos demônios, e o dragão renascido lhe pergunta algo. Se este é o pequeno inferno de Gjorg, por que não passa de um ermo? O aspirante a matador de dragões explica que ele tem estado ocupado trabalhando como mercenário para a família real que governa este inferno, e ele não teve tempo de arrumar. Não importa muito para Dolan, que está simplesmente aliviado por poder usar todo o seu poder sem se preocupar com danos colaterais. Os dois sacam suas armas e se preparam para a batalha que se aproxima. Dolan avisa Gjorg que a derrota significará a aniquilação total para o demônio, mas o Lorde Caído está confiante de que este dragão em miniatura não tem o que é preciso para vencer. Dolan dá um golpe nele, e Gjorg decide que isso é suficiente de preliminares. Ele começa a preparar seu ataque final, mas antes que ele possa atingir seu alvo, Dolan desmantela a magia com um único golpe de sua lâmina. Vendo a devastação causada pelo movimento de seu oponente, Gjorg fica ainda mais animado para sua luta épica. Esta será a luta que ele esperou a vida toda. De volta ao mundo mortal, Selina e Cristina são reunidas. Até Diodora está lá, e quando perguntada sobre Dolan, ela diz que ele estava indo para o portão principal da última vez que ela o viu. No portão, a decana Olivia está investigando a cena quando nota uma estranha pedra brilhante no chão. Antes que ela possa descobrir o que é, os líderes da floresta chegam e relatam que todos os outros demônios menores na área foram eliminados. Olivia assume que Dolan perseguiu o Senhor Demônio Final através do portão, o que é uma notícia que espanta a todos. Logo começa a conversa sobre selar o portão agora, enquanto eles têm a oportunidade perfeita para salvar a floresta. No entanto, a ideia de trair Dolan e cortá-lo não agrada a todos. De volta ao inferno, Dolan e Gjorg estão se enfrentando com tudo o que têm. Os dois se chocam em uma saraivada de espadas, mas Dolan usa uma abertura para desferir um soco movido a dragão que envia Gjorg voando. Em vez de repensar suas escolhas de vida, Gjorg dobra a aposta e diz ao inimigo para testemunhar seus anos de esgrima em ação. Do outro lado do portão, uma discussão irrompe entre dois lados opostos. Um pede para selar o portão antes que seja tarde demais, e o outro para esperar por Dolan. Infelizmente, ninguém pode ter certeza do que está acontecendo no reino demoníaco. Dolan pode estar perdendo sua luta neste exato momento, mas Selena conhece seu humano favorito melhor do que isso. Ela tenta convencer a todos de que Dolan voltará e que eles só precisam esperar para ver. Cristina a apoia e sabe em seu íntimo que ele retornará vitorioso para eles. Infelizmente, pressentimentos e esperança cega não são suficientes para influenciar o voto. No entanto, Selina os lembra de que Dolan está lá dentro lutando por sua casa agora mesmo. Theodora intervém, dizendo que se eles fizessem isso, então seu orgulho como povo da floresta seria perdido para sempre. Gil e Fio também concordam, dizendo que trair Dolan seria tão ruim quanto destruir a própria floresta. Unidos em sua fé em nosso herói, eles decidem que apostarão tudo em Dolan. Gjorg desencadeia uma fúria de golpes antes de concentrar sua magia em um único feixe poderoso. Dolan se defende do ataque com facilidade antes de responder na mesma moeda com uma explosão de poder tão imensa. Isso pode ser sentido em toda a Terra Desolada. Alguém notou o dragão, e ele também os notou. Gjorg usa a distração para pegar a cabeça de Dolan, mas o preço não é tão barato que ele a daria ao demônio tão facilmente. Dolan se esquiva e corta um dos braços dos cavaleiros demoníacos. Por sorte de Gjorg, ele tem mais 3. Um por um, Dolan decepa os outros até que Gjorg esteja literalmente desarmado. É apenas um ferimento superficial para o demônio, que jura continuar lutando, mas essa luta já acabou. Com o último golpe, Dolan parte Gjorg ao meio. O golpe foi tão limpo que Gjorg nem percebe que já está morto. Ele está chocado e decepcionado com sua derrota, mas Dolan diz que seu vigor e determinação o lembram de seu antigo deus Eldis. Ouvir uma honra tão grande traz uma lágrima aos olhos do demônio. Ele tenta dizer mais, mas a realidade finalmente o alcançou, e Gjorg se parte em 2, finalmente derrotado. Em outro lugar, vemos um par de olhos espionando Dolan à distância. Uma mulher demônio com chifres tem seu olhar ardiloso fixo em nosso herói, e ela está encantada em saber que poderá brincar com ele novamente. Nunca houve dúvida, mas ver Dolan sair pelo portão deixa Selena fora de si. Ela corre até ele, e ele pergunta se ela tá bem, mas deveria ser ela a perguntar isso. Com a ajuda dele, os elfos dão conta do portão rapidamente, e o povo da floresta inicia sua jornada de volta para casa. O dia é 1 e é hora de celebrar. Uma grande festa é dada em homenagem ao herói, e Dolan está aproveitando as festividades. Isso até Tel chegar e apresentar a ele algo mais para desfrutar.
A visão de Cristina e Celina em trajes élficos tradicionais faz com que lutar contra as forças do inferno vale a pena. Celina pergunta o que ele acha do vestido dela, e Dolan admite que não poderia ter pedido uma recompensa melhor. Somos então injustamente privados de mais tempo de tela de Cristina, pois um bando de crianças a arrasta para celebrar. Sozinho, Dolan pede a Selena para se juntar a ele para uma dança. Enquanto os dois se movem ao som das serenas músicas da floresta, eles discutem o que aconteceu depois que se separaram. Selena admite que quase desistiu em um ponto, mas Dolan se orgulha dela por enfrentar seus medos e conquistá-los. Ela agradece a ele pelo presente que ele lhe deu, dizendo que sua presença fez mais do que apenas salvar sua vida, fez com que ela pensasse nele. O dragão está apenas grato por ter ajudado, mas Selena está tentando chegar a algo mais que Dolan simplesmente não está entendendo. A noite é jovem, e as bebidas são grátis, então eles podem conversar sobre isso mais tarde antes que a festa termine. Corta para Selena desmaiada no colo de Dolan e a festa chegando ao fim. Nosso herói ouve um canto vindo das profundezas da floresta e depois de garantir que Selena está bem para a noite, ele vai procurar a fonte. Ele descobre Cristina nas árvores cantando uma bela canção sobre um velho herói. Dolan pergunta onde ela aprendeu e Cristina explica que tem sido passada de uma geração de sua família para outra por muito tempo. A letra pegou Dolan de surpresa, e ele quer saber se há mais na música que ele ainda não ouviu. Talvez uma parte sobre o herói depois que ele mata o poderoso dragão. Infelizmente, Cristina diz a ele que a música termina aí, o resto ele já sabe da história. Ela pergunta o que ele acha da história, e ele diz que não importa o que aconteceu no final, ele tem certeza de que o dragão considerou sua amizade com um herói muito importante. Ele não consegue explicar porquê, é apenas algo em que ele acredita. No dia seguinte, nossos heróis se preparam para a longa viagem de volta para casa. Olivia está lá para vê-los partir e agradece mais uma vez por salvarem a todos. Esta é a segunda vez que Dolan vem para o resgate, e parece estar se tornando um hábito. Como da última vez, ela pergunta se ele está interessado em estudar na academia, e como da última vez, Dolan pede mais tempo para considerar, mas ele está definitivamente interessado. Esta é uma revelação que deixa Selena mais do que um pouco preocupada. A gótica favorita de todos dá a Dolan um presente de sementes de rosas negras, dizendo que ele pode usá-las em suas poções. Ela diz que também tem mais um presente para nosso herói antes de se inclinar e lhe dar um beijo. Selena não consegue acreditar que alguma garota da floresta conseguiu fazer isso antes dela, mas Diodora estava apenas agradecendo ao homem que salvou sua vida. A viagem para casa é tranquila, e o trio retorna à vila para encontrá-la tão pacífica quanto a deixaram. Eles seguem seus caminhos, cada um pronto para dormir. No entanto, quando Dolan chega em casa, ele é atacado por trás. Uma mão atravessa suas costas e sai pela frente de seu peito. Pega-o completamente de surpresa, sangue jorra de sua boca e Dolan cai no chão aparentemente morto. Dolan acorda para um novo dia como se nada tivesse acontecido. Ele limpa o rosto e gosta do que vê no reflexo da água. Ele verifica suas plantações e também gosta do que vê. Selena aparece, e agora ele definitivamente gosta do que vê. Parece que hoje será um ótimo dia para nosso garoto. Dolan começa o dia contando a um grupo de crianças a história do primeiro dragão. Aquele que esteve lá no início, aquele de onde todos os dragões podiam traçar sua origem. Mais antigo que a criação, o dragão era antigo quando os deuses nasceram, e ele observou enquanto eles começavam a se unir e contender uns com os outros. Vendo isso, ele percebeu sua própria solidão e buscou curar sua dor. Ele rasgou seu corpo, e de cada pedaço brotou nova vida. De sua cauda nasceu Hyperion, o Destruidor. De suas asas nasceu Vítrea, a Veloz. Jormungand nasceu de seus olhos e era conhecido como Onisciente. De suas presas nasceu Alexander, o Invencível, de seus membros, Leviatã, o Eterno, e de sua cabeça, Bahamut, o Ilimitado. Quando Dolan chega ao fim de seu conto, ele diz às crianças que do coração e da alma do primeiro dragão nasceu o maior dragão de todos, aquele que reinaria supremo sobre todos os outros dragões. Esse dragão é Dolan, mas é claro que ele guarda essa última parte da história para si. As crianças ficam encantadas com o conto, e cada uma escolhe o dragão que gostaria de se tornar um dia. Cristina, Selena e todas as garotas da floresta também estão presentes e parecem igualmente cativadas pela história. Theodora se pergunta se ele é sempre tão gentil com as crianças da vila, e Dolan explica que costumava inventar histórias com seu irmão quando eram jovens, e agora ele gosta de contar as mesmas histórias para as crianças. Theo diz que seu conto foi contado como se ele tivesse visto um dragão de verdade, mas ele não sabe a metade. Dolan desfila seu grupo de waifus de nível A pela vila movimentada e passeia pelo mercado. Desde que os demônios foram banidos da floresta, as coisas na vila têm sido mais animadas do que o normal, graças ao comércio vindo de seus novos amigos da floresta. Deidora diz que seus feitos heróicos o tornaram o assunto da cidade em Entei. Até cada gatinha élfica está desesperada para apenas ver o homem que derrotou os demônios. Como se convocadas, algumas fãs correm, pedindo a Dolan para autografar seus peitos. Como suspeitado, até Cristina tem alguns fãs fervorosos, mas ela não é tão confortável com os holofotes quanto Dolan. Vindo em seu resgate, Theodora diz às garotas que Cristina é toda dela e elas afasta.
Vendo a corajosa cavaleira corar com toda a atenção, Theodora provoca por ter um lado tão fofo. Cristina tem que ser resgatada novamente, mas desta vez por Selena. Diodora lembra a cobra que os encantos de uma garota gótica são totalmente negáveis e prova isso conquistando-a com um simples abraço. O cheiro da rosa negra é demais para a pobre Selena, então Dolan, que desviou o olhar por apenas um minuto, tem que separar as damas antes que as coisas fiquem muito selvagens. Parando para comer algo, Selena pergunta se Dolan gostaria de se juntar a ela e Balin em uma caçada mais tarde. Ele pergunta por que precisariam dele, considerando o quão forte ela é, mas esse não é o ponto. Selena aponta para a jarra de leite que ele tem bebido e diz que é da esposa de Balin, a Cirtamil, a mulher vaca. Aquele leite foi recompensa pela caçada, então o mínimo que ele poderia fazer era se juntar a ela e realmente caçar. Dolan deveria ter sabido melhor do que beber qualquer coisa relacionada a leite, e ele se encontra enrolado em um encontro. Ao pôr do sol, a caçada começa, e Selena avista a caverna de um urso blindado. Ela não perde tempo em usar sua magia para afugentar o animal de sua toca, e Balan avança, matando a criatura cruelmente. Dolan fica chocado ao ver isso acontecer diante de seus olhos, e se joga entre Balin e o filhote de urso, cuja mãe eles acabaram de matar. Ele está horrorizado por eles atacarem tão impiedosamente um monstro que não lhes fez nada. Agora que resolveram os problemas na floresta, esses animais podem voltar para suas casas e não incomodariam os humanos novamente se tivessem a chance. Balan grita com ele, chamando-o de ingênuo. Ele repreende Dolan e diz que onde quer que viva um monstro, vive uma ameaça a todas as pessoas. Eles têm que ser destruídos, não importa o que. Dolan fica atordoado enquanto Balan e seus homens saem para caçar mais monstros, mas Selena tenta confortá-lo. Ela diz a ele que não há necessidade de pensar demais nas coisas. Ao contrário dela, todos os monstros são apenas vermes a serem exterminados. Neste ponto ficou claro que algo está muito errado. Voltando para a fazenda, Dolan percebe que suas plantações estão morrendo. Ari chega e pergunta por que ele está se incomodando com seus campos, mas Dolan acha estranho, já que ele sempre faz isso. Ari diz que não adianta mais, já que todos decidiram deixar a vila. Isso é novidade para Dolan, e ele não reage bem. Ari diz para ele não ficar bravo, pois todos os aldeões simplesmente seguirão seus caminhos e encontrarão um novo lugar para morar, mas ele sabe que não é tão simples. Mais do que isso, ele não consegue acreditar que o velho trouxa e os anciãos concordariam em rasgar o laço especial que o povo de Bern tem uns com os outros. Este é o lar deles, e todos são como família. Como eles podem querer ir embora? Dolan decide que precisa falar com os anciãos e parar essa loucura agora. Naquela noite, ele irrompe na reunião dos anciãos e exige saber se todos enlouqueceram. O chefe da vila diz a ele que já está tudo decidido, todos concordaram em abandonar a vila. Dolan argumenta que não há garantia de que todos encontrarão um lugar que os aceite tão facilmente. Isso significa que é inevitável que os aldeões sejam separados uns dos outros. Ele diz ao conselho que Bern e seu povo são fortes, e eles são mais fortes quando estão unidos. Infelizmente suas palavras caem em ouvidos moucos. O chefe diz diretamente a ele que não há futuro neste lugar, e até ele está cansado de morar lá. Dolan fica atordoado, e ele não consegue acreditar no que está ouvindo. Ele sempre pensou que eles amavam esta vila tanto quanto ele. O velho trouxa diz a ele que ele estava apenas se iludindo acreditando nisso. Ninguém compartilha sua afeição por esta vila, e ninguém mais se importa. É hora de ir embora, e nada que ele diga vai impedi-los. Não demora muito para o povo arrumar as casas e carregar as carroças. Dolan pergunta ao casal se já é hora, e o marido diz que eles têm um novo bebê para pensar. Quanto mais cedo eles forem, melhor. Dolan sorri para a criança e estende a mão, mas a mãe se afasta. O casal se despede sem jeito, agradecendo a Dolan por tudo que ele fez. Parece que todo mundo está ansioso para ir embora, pois até Balin e a senhorita Mill estão arrumando a taverna e partindo. Na casa da velha Muggle, Dolan e Ari também a ajudam a arrumar as coisas. A velha Muggle nota um livro antigo e lembra Dolan que foi o primeiro que ele leu. Ela diz friamente que ele deve guardá-lo, pois ela não tem mais utilidade para ele. Ari fica curioso sobre o que ele planeja fazer agora que decidiu ficar para trás, e a resposta de Dolan é a mesma de sempre, ele só quer proteger sua vila. Enquanto as carroças rolam para o desconhecido, Dolan ouve a voz do irmão chamar. Sua família decidiu que eles também iriam embora, pedem para ele ir junto, mas ele não pode. Sua mãe lamenta o fato de não poder mais cuidar dele, mas ele diz que eles ainda podem escrever cartas de sua nova casa e ele irá visitá-los. Sua mãe sabe que não é bem assim, porém, e pergunta qual seria o sentido. Ele não iria de verdade. Ela dá uma última olhada no filho e o abraça. Em seu ouvido, ela sussurra que ele nunca foi um garoto normal, então tem certeza de que ele ficará bem sozinho. Dolan acena para sua família, que são os últimos a deixar a vila. Cristina se aproxima com uma expressão e atitude estranhas, chamando-o de esquisito por não ir embora com todo mundo. Ela chega a dizer que ele é patético, o que não é nada a cara dela. Com o fim do dia, Dolan vagueia pela vila vazia, sentindo-se vazio e deserto. Cada rua está vazia, e cada casa abandonada. A vila está silenciosa, e ele está completamente sozinho. Ele chega à casa de Selena naquela noite, e ela o cumprimenta com um sorriso.
Ela tem o jantar pronto e pergunta se ele gostaria de se juntar a ela. Embora sua comida não se compare à dele, ela fez esta sopa com o último leite da senhora. Mil. Será a última vez que poderão apreciá-la, o que é apenas mais um lembrete do que ele perdeu. A refeição deles é interrompida por um estrondo à distância, e para seu desespero, Dolan vê que sua casa está pegando fogo. Eles descobrem Cristina lá, observando as chamas consumirem sua casa, e ela tem uma tocha na mão. Cristina sorri e admite que foi ela que acendeu a chama. Foram ela e todos os outros da vila. Cristina diz a Dolan que seu apego a este lugar era porque ele tinha um lar aqui. Agora que seu lar se foi, ele pode finalmente ir embora. Dolan se recusa a ir, dizendo que nunca abandonará este lugar, então Cristina decide que ele ainda deve estar apegado e se move para queimar seus campos. Dolan impede, mas ainda está confuso e com medo. Cristina fica perplexa com a reação dele, como se ele fosse o esquisito. Ela diz que se Dolan deixar a vila, ele não terá nada disso para segurá-lo mais. Dolan não sabe o que fazer, então implora a Selina que o ajude a trazer um pouco de juízo à noite. No entanto, ao se virar para Lamia, ele percebe que ela se juntou à loucura. Selena já arrumou as malas e está pronta para ir. Ela pede desculpas e agradece por tudo, mas é hora dela ir. Isso faz Dolan entrar em pânico. Ele não entende o que está acontecendo, e tudo está acontecendo rápido demais. Selena não pode ir, não depois de tudo que passaram. Dolan tenta desesperadamente convencê-la a ficar, mas é inútil. Cristina diz friamente para ele parar de agir tão patético e pegar a dica, eles não querem mais ficar com ele. Ela diz que Dolan não deveria se surpreender, pois como eles poderiam ficar se ele nem é humano? Ela o provoca e revela que todos sabem o que ele é. Dolan afunda em depressão, questionando os 16 anos de sua vida como humano, enquanto a voz de Cristina zomba de sua mente. É demais, e Dolan fecha os olhos para escapar. Quando ele os abre novamente, percebe que retornou à sua antiga forma de dragão ancestral. De volta à sua toca no vulcão, ele começa a pensar que sua vida como Dolan, o simples garoto fazendeiro, foi tudo um sonho. Ainda assim, a voz o provoca, zombando cruelmente de sua crença de que qualquer coisa que ele esperasse poderia ter sido real. É como se Dolan estivesse em um torpor, incapaz de lidar com a realidade e afundando cada vez mais no desespero. Parece que tudo que ele amava está perdido, mas uma voz familiar o puxa de volta à superfície. É Selina como uma luz na escuridão para devolver sua esperança perdida. A voz que estava brincando com Dolan não entende o que a garota cobra está fazendo ali. Felizmente, as palavras de Selina bloqueiam. Mesmo em sua forma de dragão, Selina reconhece Dolan. Ela não entende como ou por que está ali, mas sabe que queria vê-lo. Selina lembra o dragão de como eles se conheceram, como trabalharam juntos e como elaboraram um plano para que os aldeões a aceitassem. Ela quer que ele se lembre de como ela o protegeu quando ele precisou, e diz para ele se lembrar de Cristina e de todos os seus amigos. Ela o lembra de todas as aventuras que tiveram e das pessoas que ajudaram. Ela diz que se o velho dragão não consegue se lembrar quem ele é, então ela o lembrará. Ele é Dolan de Burn Village, uma alma forte e gentil que não merece ficar sozinho nunca mais. Com um grande sorriso, Selina diz que está feliz por eles terem se conhecido, e suas palavras tocantes são suficientes para finalmente libertar Dolan de sua depressão. Selena fica um pouco envergonhada depois de ser tão ousada, mas o dragão fica feliz que ela foi. A garota cobra fica subitamente cansada, achando estranho que esteja sonhando e ainda se sentindo sonolenta. Dolan a conforta dizendo que quando ela acordar, eles se verão novamente pela manhã. Desejando boa noite um ao outro, Selena desaparece, e Dolan pergunta se a voz vai continuar se escondendo para sempre. As paredes de sua toca começam a distorcer, e uma figura emerge, chateada que a Lamia estragou seus planos. Agora que está livre da ilusão, Dolan reconhece quem é essa enganadora. Ela é a deusa maligna do esquecimento, e ele pergunta à sua antiga inimiga o que ela quer. Ela se revela e diz ao dragão que só quer uma coisa, matá-lo novamente. Finalmente livre do pesadelo, Dolan está menos do que divertido com sua tortura. Caravus diz a ele claramente que a culpa é dele por abandoná-la em primeiro lugar. Ele desistiu de sua vida de dragão e permitiu que o herói o matasse. Dolan. Os deuses e todos que ela conheceu a deixaram para trás, e agora ela encontra o dragão aqui, vivendo uma vida serena em sua pequena vila. A demônia não suporta e dá um gelo em Dolan. O dragão admite que ela está certa, ele desistiu de sua vida de dragão, mas algo mudou dentro dele. Ter nascido humano, ter sido criado por pais amorosos, ter sido acolhido pelas boas pessoas de Berne, ter conhecido Selina e Cristina, todas essas coisas fizeram Dolan perceber algo muito importante. Como dragão, ele não estava satisfeito ou realmente vivo. No entanto, como homem, ele agora entende completamente. Dolan promete que viverá a vida ao máximo como um humano com a alma de um dragão, e nada nesta vida ou na próxima o impedirá. Caravus fica surpresa, chocada com o juramento do dragão e até impressionada com o quão legal ele é. No entanto, eles ainda estão no sonho, e é aqui que seu domínio é absoluto. Se Dolan pensa que pode simplesmente ir embora novamente, ele está enganado. O mundo muda e uma parede de fogo irrompe da terra, revelando uma criatura horrível sob seu controle. Caravus a apresenta como o inimigo de seu passado, um dragão que uma vez atormentou a ele e ao herói.
Ela está no meio de explicar o quão ferrado Dolan está quando ele decide que já teve o suficiente desse mau sonho. Com um movimento, ele engole o monstro e a garota demônio para o céu como um prato voador. Armando o braço, ele carrega e dispara o monstro de volta para o inferno de onde veio. Caravuz é pega no soco e cai de volta à terra. Dolan diz a ela que foi um erro mostrar aquela coisa a ele e atormentá-lo. Mesmo para ela, isso foi demais e agora ela deve ser punida. Caravuz tenta se desculpar, mas é tarde demais. A justiça do dragão não tem piedade, e ela é engolida pelo ataque. Quando a fumaça se dissipa e a poeira baixa, Caravuz não acredita no que está acontecendo. Queimada e machucada, ela esperava que Dolan estivesse fraco após sua reencarnação, mas ele está tão forte quanto sempre. Depois de ter passado por tal pesadelo, Dolan diz que não é difícil querer matá-la, mas felizmente para a demônia, ele é um homem melhor agora. Afinal, quem sabe quando sua força pode diminuir, e ele será forçado a reencarnar novamente. Karava sabe disso por causa da maldição lançada sobre ele pelos deuses malignos. Dolan está condenado a morrer e viver novamente, cada vez perdendo um pedaço de si mesmo ao longo de incontáveis vidas. Até que finalmente sua alma se esgote e ele simplesmente não exista mais. A garota demônio parece um pouco triste com a ideia de que mesmo sem sua ajuda, Dolan um dia morrerá de verdade. Dolan se surpreende ao vê-la preocupada, mas Caravas o repreende, dizendo que ainda o considera um amigo. Caravuz diz que ele deve pensar o mesmo que ela, caso contrário, aquele último ataque a teria acabado. Dolan lembra a demônia que ela é uma das criaturas mais desprezíveis, malignas e distorcidas que ele já conheceu. No entanto, ela não parece nada mal, então talvez haja esperança para ela. Ela pode ser sua inimiga, mas talvez sejam amigas afinal. Caravuz fica feliz em ouvi-lo dizer isso e decide que é hora de sumir. Enquanto ela desaparece no céu, ela diz feliz a Dolan que o visitará novamente um dia. O pesadelo começa a desaparecer, e enquanto o mundo fica branco, Dolan abre os olhos. Ele está de volta em sua cama em casa, vivo e bem. A Stalker Selina estava esperando do lado de fora de sua janela por ele e diz que ele dormiu demais. Dolan pede desculpas e diz que teve uma noite meio difícil. Para confirmar que ele ainda não está sonhando, ele pergunta a Selina o que ela faria se encontrasse um urso blindado em uma caçada. Selina pensa por um momento, então invade sua casa e diz que apenas o assustaria. Ninguém ganha se eles lutarem. Ela passa no teste dele, e parece que Dolan não está mais sonhando. Os dois vão para a taverna e descobrem que Cristina está lá, lutando contra seu vício debilitante em leite. Dolan interrompe sua bebedeira com notícias. Ele decidiu que vai frequentar a academia de magia na cidade. Isso choca Selena, e Cristina pergunta o que finalmente mudou sua mente. Depois de mais algumas doses da bebida especial da Miss Mill, Dolan explica que teve um sonho muito vívido na noite passada. Nele, ele viu sua vila chegando ao fim, e ele estava impotente para impedi-lo. Ele não quer que Burn se torne como foi em seu sonho, e Dolan sabe que como ele está agora, pode haver um momento em que ele não será capaz de salvá-la. Foi Denzel quem lhe disse que ele deveria sair mais se quisesse ficar mais forte. Após pensar um pouco, Dolan determinou que a academia pode ser a melhor maneira de alcançar essa força. Cristina diz que é uma ótima ideia, e ela ficaria mais do que feliz em tê-lo como colega de classe. Os dois levantam suas canecas em um brinde, mas a caneca de Cristina está vazia, então ela grita com a Miss Mill para voltar a trabalhar aquelas tetas porque ela precisa de um refil. Enquanto isso, Porcelena está tendo uma pequena crise existencial. A ideia de Dolan deixar a vila a deixou completamente abalada. Mais tarde naquele dia, Dolan arrumou as malas e está pronto para pegar a próxima carroça para fora da cidade. Ele diz a todos para pararem de se preocupar, ele só vai fazer o exame de admissão e voltará logo. Na academia, Dolan senta-se em sua mesa com o exame à sua frente. No entanto, como todos os garotos de sua idade, ele tem outras coisas em mente, a saber, uma garota demônio escassamente vestida que não se cansa dele. Acontece que se ele meditar, ele consegue entrar parcialmente no mundo dos sonhos do demônio. Ele pergunta por que ela está incomodando ele, e ela diz que é por amor. O instrutor interrompe o devaneio molhado do Dolan e diz que deve ser bom ser tão confiante a ponto de poder tirar uma soneca durante a prova. De qualquer forma, ele verá o Dolan amanhã para a parte física do teste. De volta a Berna, os aldeões estão em patrulha em busca de monstros. Sem nada melhor para fazer, Ari e Albert começam a discutir qual deles é um personagem mais esquecível. O Balan tem que lembrar os dois que ele está aqui carregando esse show desde o começo. A confusão passa completamente despercebida por uma Selena distraída que começa a ficar para trás. Quando Balin diz para ela se apressar, ela entra em pânico e dispara uma cobra. Ninguém se machuca, mas o estrago já está feito. A Selena está completamente arrasada com a partida do Dolan, e todo mundo pode ver isso. Ari explica a um Albert confuso que ela está obviamente triste porque não pode ir com o Dolan para a cidade. Como a Lamia, as pessoas teriam medo dela, e se o Dolan entrasse na academia, ele ficaria fora por pelo menos 2 anos. É obviamente bem difícil para ela, e Albert percebe que a Selina não é a única chateada com a partida do Dolan. Naquela noite, a Selina volta para casa e abre seu livro favorito. É graças ao Dolan que ela consegue ler.
Não demora muito para a história começar a lembrá-la de tudo que ela passou desde que conheceu o Dolan. Tem sido uma jornada selvagem e louca desde que o garoto dragão entrou na vida dela, mas ela não mudaria nada. O Dolan passou a significar muito para Selena no curto tempo que se conhecem, mas é só agora que ela percebe que está perdidamente apaixonada pelo dragão. Fica óbvio agora que ele é o cara dela, mas o destino o levou por um caminho diferente, e ela não pode segui-lo. Seria egoísta pedir para ele desistir de seu objetivo e sonhos, só para voltar com ela para Vila Lamia. Pegando sua bolsa, Selena decide ir embora. Foi ótimo aqui em Berna, mas sem o Dolan não será mais a mesma coisa. Na academia, Denzel chega e parabeniza o Dolan por ter entrado. Ele ainda não viu os resultados do exame, mas ele já sabe. O Dolan não está preocupado com isso, ele tem algo que precisa perguntar. Na manhã seguinte, Dolan pega um Uber de volta para a vila e corre para a casa da Selena. A garota cobra sumiu e ela deixou uma carta para ele. Nela, ela explica que não é por causa dele, ela só tem que ir embora. Dolan não perde tempo e corre atrás da Selena. Ele salta no ar e se transforma em sua forma de dragão. Selena se arrastou o mais longe que pôde da vila e decide descansar. Ela está prestes a desmaiar quando algo massivo voa por cima. Ela entra em pânico, sem saber o que acabou de ver, quando de repente Dolan aparece ao seu lado. Os dois decidem viajar juntos enquanto fazem uma viagem pela memória. Eles chegam ao lugar onde se conheceram pela primeira vez e relembram os bons tempos. Parece uma eternidade desde que ela fez aquela dancinha de sedução maluca para o Dolan. Eles passaram por muita coisa juntos, e Selena pensa para si mesma que ela está apenas feliz pelo tempo que tiveram. Dolan pede desculpas por fazê-la pensar que ele a estava abandonando. A verdade é que ele foi para a academia para obter uma resposta para uma pergunta que tem em mente há algum tempo. Ele queria saber se havia alguma maneira de ela ir com ele, e ao que parece Selena também poderia ser aceita na academia, ela só precisaria se tornar uma familiar. Todo aluno tem direito a um, e eles não podem ser negados. Eles só precisariam firmar um contrato e nada ficaria no caminho deles ficarem juntos. A notícia é um choque, mas por mais feliz que esteja, Selena também está com raiva. Ela acha que Dolan está apenas jogando fora a vida dele na academia por causa dela. Independentemente de uma brecha nas regras, ser visto como uma Lamia arruinaria completamente sua reputação. Isso destruiria qualquer chance que Dolan teria de ser verdadeiramente um estudante na academia. Dolan diz a ela claramente que não se importa com o que os outros pensam, ele só se importa com ela. Selena tenta explicar o quão tolo isso é, mas acaba caindo no lago. Dolan mergulha atrás dela e deixa bem claro que nada é mais importante para ele do que ela. Enquanto estiverem juntos, eles são imparáveis. Dolan grita para o mundo inteiro ouvir que ele quer explorar esse novo futuro com ela ao seu lado. Selena finalmente cede e desiste. Ela quer ir com ele tanto quanto ele, e se ele realmente quis dizer o que disse, ela está com ele até o fim. No dia seguinte, é oficial, Dolan agora é um estudante na academia. Todos na vila estão extasiados ao saber da notícia. Com isso resolvido, nossos dois heróis não perdem tempo em firmar seu contrato de familiar. Todos estão lá para vê-los partir, e o ancião da vila diz a Cristina que Dolan e Selena estão sob os cuidados dela agora. A família de Dolan se despede dele, e Ari diz a Selena que é melhor ela não tentar nada com o homem dela enquanto eles estiverem fora. Ao deixarem a vila, Dolan lembra a todos que se algo acontecer, ele virá correndo para ajudar. Ele diz a eles para cuidarem um do outro e de si mesmos. Não é fácil deixar sua casa para trás, mas as garotas estão lá para ajudar a suavizar o golpe. Cristina diz a ele que na academia, a vida será muito agitada para ele ficar triste. Selena se pergunta se haverá algum problema quando eles chegarem, mas Cristina assegura que se alguém tentar intimidá-las, terá que responder a ela. Para Talamia, tudo isso parece um sonho. Ela está realmente em uma grande aventura com seu brinquedinho. Dolan diz que tem pensado em visitar a casa da Selena um dia também. Ele pergunta se ela ficará ao lado dele até lá, e Selena diz que claro, ela não vai a lugar nenhum. Obrigado por assistir meu resumo e inscreva-se no canal para mais vídeos.